Sejam bem-vindos ao podcast Justo e Perfeito. Conversas que inspiram. Conexões que transformam. É isso aí, meu amigo. Como é que tá, meu irmão? Tudo André, bem? tudo bom? Vamos falar da Lavic? Opa, por gentileza. Por favor. É um prazer. Bom, pessoal, a Lavic Arquitetura, mais uma vez, está patrocinando o nosso episódio. Então, vocês pensaram em conceitos de reforma de apartamento, espaços comerciais aí, pode entrar em contato com a Lavic Arquitetura, que os projetistas vão estar passando para vocês aí um conceito, um projeto bacana. Vale a pena vocês entrarem em contato com eles. Siga nas redes sociais, se possível ative os sininhos. É muito importante para a gente estar trazendo conteúdo de qualidade, né, André? Muita qualidade. Quem temos hoje aqui? Muita qualidade. Uma pessoa bem interessante, gostaria que você chamasse. E um assunto, um tema que eu acho que vai atrair muitas pessoas. Com certeza, todos nós precisamos desse tema. Estamos envolvidos nisso, né? Sim, certamente. Bom, vamos apresentar aqui a doutora Mariana Falopa. Olá. Especialista em direito trabalhista. E nós temos muitas perguntas para fazer. Então vamos aproveitar esse momento para fazê-las. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Vamos começar com a pergunta: como você se interessou pelo direito trabalhista? Porque eu acho que daí a gente já começa a ir lá no início. Bom, acho que o direito trabalhista, ele acabou me escolhendo, né? Quando a gente se forma, a gente não tem muito... aliás, a gente não tem noção nenhuma, né? Então a gente se forma, embora a gente faça estágio antes, a gente tem uma visão muito generalizada de tudo, a gente não consegue se aprofundar muito nas áreas. Então, quando eu me formei, quando eu passei no exame da ordem, eu fui trabalhar num escritório e fui colocada no direito trabalhista. Então, a princípio, eu gostava do direito penal, gostava dessa área criminal. Mas você não foi atraída de imediato para o direito trabalhista? Eu pensei que isso já tinha... Não fui. Já na faculdade, eu falei, ela já se interessou de imediato. Eu gostava do direito penal, eu gostava de perícia, eu gostava de vivenciar tudo aquilo, mas aí eu fui colocada, fui inserida, né, no direito trabalhista. E amor. E eu me identifiquei. Pela dinâmica que é, né? Então, ao meu ver, é a área mais dinâmica que a gente tem no direito, é o trabalhista. Eu já tive processo, eu sei como que é, né? Dinâmico, a audiência é dinâmica, o processo em si é dinâmico, tem essa questão de audiência de conciliação, que o tempo todo a gente atua, né, no direito do trabalho, então eu acabei me identificando. Então fui inserida, não escolhi, foi escolhida mesmo. Fala mais um pouquinho a respeito da sua trajetória. Você já iniciou falando de um aspecto da sua formação acadêmica, mas fala mais um pouco sobre a trajetória, que eu acho que seria interessante, para depois a gente entrar naquilo que vai mais interessar a audiência. Bom, eu me formei, como eu falei, fiz o exame da ordem, fiz o exame da ordem para a segunda fase de direito penal, não foi o trabalhista, fui inserida no trabalhista, como eu acabei de falar. E eu trabalhei exatamente 4 meses no escritório. Então foi o tempo suficiente para eu falar, o que eu tô fazendo aqui? Literalmente. Eu falei, eu me via capacitada para abrir um escritório e para tocar um escritório, né? Embora a minha inexperiência, obviamente, eu era recém-formada, mas eu optei por enfrentar esse desafio. Então eu saí do escritório com 4 meses e abri o meu próprio escritório. No centro da cidade, na 7 de abril, onde tudo começou. Lá na República? Lá na República, no centro, na 7 de abril. E ali que fervilha, né? O povão fervia ao ponto de fazer, assim, os clientes darem volta, literalmente, do corredor para ser atendido por mim. Olha só. Então, assim, é muito boca a boca, né? Lá no centro. E tinha uma empresa na frente do prédio onde eu tinha um escritório, que era uma empresa de telemarketing. Nossa. Puxa vida. Então, assim, um foi falando pro outro, foi falando pro outro, enfim. Então, o porteiro já fala, a doutora Mariana, sobe lá, doutora. E eles faziam fila de ficar sentadinhos, assim, no corredor. E tinha muito sucesso nas causas, acabava... eu não posso entrar muito nessa questão. Não entra, eu sei. De sucesso. É que o telemarketing, assim,
Não vou generalizar, obviamente, lógico. mas a gente tem muito problema em relação às horas extras, a não cumprimento da convenção coletiva de trabalho. A gente tinha também essa questão da periculosidade, porque alguns prédios, né, são prédios verticais, que eles faziam o armazenamento, hoje em dia é mais aéreo, né, o armazenamento de diesel. Então era no subsolo antigamente. Risco de explosão, então né? tinha essa questão do risco de explosão. Então era pedido também adicional de periculosidade por essa situação, insalubridade pelo fone. Acabou caindo algumas coisas, né, com o decorrer do tempo. O Tribunal Superior do Trabalho já pacificou algumas questões, né? Ergonomia também, né? Questão A ergonomia, de a cadeira, né? isso, a questão da mobília. Então era bem bagunçado, pelo menos na época que eu comecei a atuar e comecei a fazer telemarketing fortemente, era bem desorganizado. E horas extras, né? Então tinha o pessoal que dobrava, enfim. Então fazia fila, assim, começou a minha história, minha trajetória no direito do trabalho, que foi o meu primeiro escritório, foi acho que 90% esse público de telemarketing. E aí depois vai indo, né, da 7 de abril, depois eu fui pra Lapa, da Lapa eu fui pra Avenida Paulista, me estabeleci, teve o escritório da Barra Funda. Então, assim, é uma trajetória de 20 anos aí, né, no direito trabalhista. Então tem bastante história para contar. Quanta experiência. Tem bastante história para contar. Perante isso, o que caracteriza mesmo o direito trabalhista? Bom, a CLT, né, que é a nossa CLT, que é o que rege o direito trabalhista, é a consolidação das leis trabalhistas. Então, é o compilado que rege o trabalho, trabalhador e empregador. Tá. Né? Então, eu não sei se é isso mais ou menos o seu questionamento, mas a gente usa como a CLT como nossa base, né? E a Constituição Federal, sem dúvida, que é onde a gente tem a CLT, direitos, deveres do empregado e empregador, e na Constituição Federal, que são os direitos indisponíveis do trabalhador. Já numa visão mais macro, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. E aí, subsidiariamente, a gente acaba usando o processo civil em algumas... Né, doutor? Não, sem dúvida, a CLT é o nosso norte, é o nosso guia, né? Mas a convenção coletiva, assim, a gente vai falando, mas pegando esse gancho e não entrando muito, não me aprofundando muito, mas tem também a convenção coletiva de trabalho, que também é o norte, né? Que ficou mais estabelecida. Isso depende das categorias, então você tem que entender uma gama de setores. Sem dúvida, são categorias. Construção civil é uma categoria, hospital é uma categoria, né? Que é profissionais da saúde, profissionais do comércio. Então tem muita gente que tem essa pergunta. Compilar isso mentalmente, puxa vida, são 20 anos para poder fazer isso, hein? Mas a gente não sabe de tudo nunca. Então fala, vem para o podcast. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que estudar. Como é que vai ficar essa história? Mas enfim, a gente vai guardando muitas coisas e muitas coisas, por exemplo, são esquecidas e a gente tem que fazer esse estudo diário. A releitura e rever certos assuntos, né? Exatamente. Você já debruçou, porque eu sei, me disseram que você tem um guia agora que está sendo publicado. Não sei se poderia falar, mas eu falei. Pode, deve. Hoje mesmo eu fiz um post para falar sobre o breve lançamento. Eu fiquei à vontade lançamento. Porque eu vi na mídia. Sim, claro. Vamos falar sobre o guia? Por favor. Eu acho que vai ser bacana. Tá, então vamos lá. Assim, das pessoas que seguem, né, as minhas redes sociais, que ela é voltada inteiramente para o direito trabalhista e direito previdenciário, tem muito colega também que me segue. Sim. Né? E aí eu comecei a ver a necessidade, muitos colegas entravam em contato comigo para me perguntar de alguma ação específica ou alguma situação específica. E aí surgiu a ideia, eu falei, por que não fazer um guia prático legal. trabalhista voltado para este público, certo. né? Então, a ideia é dar um norte para aquele jovem advogado que quer entrar, quer atuar na área trabalhista, como também para aquele advogado que quer transicionar de área, que está no civil e quer ir para o trabalhista, está no criminal, quer ir para o trabalhista, enfim.
né? Então, é um guia tanto para a população como um todo, que tem interesse pelo assunto, como também para profissionais. Pode ser para a população como um todo, mas ele é voltado para advogados. Para advogados. Jovens advogados que acabaram de se formar. Perfeito. E que vão atuar efetivamente na área trabalhista como para advogados que estão na transição de área. Entendi. Que quer ir para a área trabalhista por qualquer motivo, né? A área trabalhista ele é extremamente complexa. E onde está disponível esse guia? Não está ainda disponível esse guia. É um breve lançamento. Tem uma data já prevista? Pré-lançamento? Não chega nem ser pré, porque não tá. Ele vai ser físico? Vai ter e-book? Não, ele vai ser 100% virtual. Ah, virtual. 100% virtual. Não tem uma data ainda. Eu tô na fase de revisão, né, do conteúdo. Ele já está pronto, tá na fase de revisão. Começar a falar, né, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. Tem um garoto aí que tá se formando, que tá querendo ir pro direito trabalhista e... É uma área extremamente complexa. Eu até brinco com alguns colegas que são de outras áreas, né? Principalmente colegas da área criminal que faz o tribunal do júri. Eu falo, quem faz audiência trabalhista tira de letra tribunal do júri, né? Porque no trabalhista, o que vai efetivamente confirmar o seu direito ou não é na audiência. É verdade. Onde tudo acontece, né? Inclusive, em algumas situações, o depoimento de testemunha sobrepõe a documentação. Então é extremamente importante. A audiência é a parte mais importante da atuação trabalhista, que é onde os advogados encontram esse óbice, né? Porque Mas sabe o que eu vejo, doutor? Eu já participei de alguma audiência nas três figuras. Como quem estava fazendo a reclamação, como quem preposto de uma empresa e como testemunha. Eu sempre vejo os advogados, principalmente em defesa, muito tímidos. Eles ficam... Não falam, eles só ficam preocupados naquilo que eles vão colocar nos autos. Ali, na sessão, eles falam muito pouco. Olha, eu já participei de várias audiências também, como preposto. O que eu percebo quando eles estão tímidos é quando eles percebem que a causa ela é indefensável. Aí eles se retraem. Que, tipo assim, é 7ª, 8ª hora de bancária, um exemplo. E é coisa que é difícil rebater. Aí o advogado de defesa ele não se posiciona muito. É o que eu percebo, que pode ser que responda o que o André estava fazendo essa pergunta. Mas claro que pode ter sua opinião, que pode ser totalmente contra a minha aqui. Não, eu concordo. Existem situações e situações. Na audiência trabalhista, embora a atuação do advogado ele seja essencial, primordial, tem um momento de ser falado e não pode ser rebatido, né? São perguntas e respostas objetivas. Eu percebi isso. Então, você não vai poder chegar para a testemunha e falar, olha, você está mentindo. Chegar para o preposto ou chegar para o reclamante e falar, olha, é mentira, não é assim. E às vezes a gente tá na audiência, o cliente fica cutucando, é mentira, não foi assim. E a gente não pode interferir. Agora, essa questão da timidez, eu acho que pode ser timidez, como pode ser também uma insegurança pelo próprio ato da audiência. Sim. Né? Não é para quem não tem ainda uma trajetória no trabalhista, não é tão confortável. Então você vai enfrentar o advogado da parte adversa, você vai enfrentar um juiz, o questionamento do teu próprio cliente, e tudo acontece ali. Então, principalmente... E seu guia fala alguma coisa a respeito disso? Meu guia não entra na audiência trabalhista em si. Tá bom. Né? Porque esse é um guia prático mais para o advogado entender o que ele vai pedir, por exemplo, quando ele se deparar com uma situação prática, o que ele tem que pedir de documentos, o que ele vai ter que abordar com esse cliente para conseguir extrair do cliente alguma situação que o próprio cliente nem sabe que ele tem direito. Extremamente essencial. Extremamente essencial, porque o advogado tendo esse bate-papo, eu elaborei, que eu uso na verdade, e fui aprimorando ao longo dos meus 20 anos de prática na área. Eu elaborei um questionário, que é um questionário extremamente completo, para você conseguir extrair desse cliente se existe alguma situação que está errada, que ele vivenciou e que ele não sabe que está errado, mas o advogado tem que saber, né? Então, tem esse questionário, por exemplo, que eu vou apresentar no meu guia.
Mas vai ter realmente também um curso específico para audiência trabalhista. Ah, que legal. Perfeito. Vai existir, né? Então, esse guia prático é mais atualizações da lei, que é importante também, até para ele identificar uma eventual ação trabalhista, né? Como eu falei aqui com o cliente. E também, próximo a isso, aí vai ter um guia prático de audiência. Entendi. Que aí eu acho legal mesmo, é muito mais aprofundado, justamente porque você tem essa questão do ônus da prova, o que eu tenho que provar, o que eu tenho que rebater, enfim. Aí se aprofunda muito mais. Mas para chegar nisso, o advogado tem que ter o básico do básico, que já não é o básico, né? É bastante coisa. Que é bastante coisa, exatamente. É bastante coisa. Diante disso, qual que é a diferença entre direito individual e direito coletivo? Sabia que você ia me perguntar isso. Porque eu sei que você tem uma excelente resposta para isso. Eu sabia. Bom, direito individual é o direito, como Mariana, de ser empregada do André, por exemplo, e é o direito ao meu salário, o direito às horas extras, direito ao meu pausa de descanso, ao meu intervalo. O direito coletivo é o direito de uma categoria. Que está na convenção. Que está na convenção coletiva. O direito coletivo vai estar na convenção coletiva, que uma categoria toda tem esse direito, também regionalizada. É redigida esse texto por um sindicato? Sem dúvida, com o representante dos empregadores e o representante dos empregados. Tá. Aí cria-se a Convenção Coletiva de Trabalho, que ela é também o norte, juntamente com a CLT, né, para organizar o trabalho desses empregados de determinada categoria, de determinada região. Então, os empregados do comércio de São Paulo é diferente do sindicato dos comerciários de Osasco, por exemplo, de Santa Catarina, da Bahia. Cada cidade tem a sua regra. Exatamente. Então, cada região... Uma pergunta que não quer se calar. O direito coletivo normalmente vai para os tribunais porque está ali, pactuado, todo mundo assinou. E tem empregador que deixa de cumprir? Com certeza. Isso acho que é mais comum. Com certeza. Com certeza. Mas não é o que o pessoal busca. Normalmente as pessoas buscam o direito individual. Minha minha 7ª, 8ª hora, não sei o quê. Não está muito atento nesse aspecto. Eu busquei. Então, eu acho que o advogado que vai direcionar justamente através... E ganhei. Então, é isso que tá, o cliente eu digo o reclamante, o empregado, o trabalhador. Ele vai falar, a princípio, quando ele vai conversar com o advogado, ele vai falar sobre o direito o quê? Individual. Individual, normalmente. Olha, eu fiz horas extras, não foram pagas, meu salário atrasou, meu FGTS não foi depositado, eu não recebia. Aí, o advogado, como entendedor daquela área, daquela matéria, aí sim ele vai começar a se aprofundar com esse cliente e perguntar: seu vale-refeição foi pago? Seu vale-alimentação? Porque vale-refeição e vale-alimentação não está na lei? Está na Convenção Coletiva de Trabalho. Exatamente. Né? Que é o direito coletivo, né, doutora? Que é o direito coletivo. Convênio médico, olha, eu tava para me aposentar, fazia só 2 anos para me aposentar, eu fui demitido. Estabilidade pré-aposentadoria, vai estar na convenção coletiva. Isso que eu ganhei. Entende? Tinha 2 anos de estabilidade e eles me mandaram. Meu contrato foi rescindido faltando 3 meses. É isso. Aí eu reintegrei. É isso. Foi isso. Então, se o advogado não conseguir ter essa abordagem mais aprofundada... E foi o advogado que me chamou a atenção a respeito disso. É isso. Foi ele que me chamou a atenção. Você não vai conhecer. 90% não conhece os seus direitos, salvo direitos individuais, e olhe lá. E olhe lá, né? Tem, às vezes, empresário que fica bravo. Tem empresário que fica bravo comigo, viu?
Ah, é? É, lá na rede social. Mas eu falo sobre a lei. Se você vai acatar ou não, já é outra situação, é outra coisa, é outra conversa. É uma posição meramente legalista, porque o né? empresário no Brasil, ele apanha muito. Muito. E aí, ele, infelizmente, Muito. ele começa... Quando pega uma causa assim, ele acha que está sendo prejudicado. Sem Mas é porque ele é dúvida. muito lesado, infelizmente, né? Ainda Sim. vai com os impostos, né? Os Aí- impostos e com a lei trabalhista também, porque querendo ou não, infelizmente, a gente sabe disso. As leis pro trabalho, ela favorece muito o trabalhador e o empresariado, muitas vezes. Será? Sim. Eu vou fazer Me vou ter que diga- fazer um desabafo, Me então. diga a sua impressão, É. doutora. Posso falar? Claro. Fala, eu gostaria de... Porque Estamos aqui aqui- nós estamos... Estamos aqui para estamos isso. na... É. Um tá Eu contrariando vou o falar, outro. ainda que vocês falassem não vale, eu vou falar. Eu tava tendo essa conversa com um cliente meu ontem, né, sobre empresários, o quanto eles acabam sendo prejudicados no Brasil. Na verdade, empresário e empregado é prejudicado. Não é só Ambos uma os questão. dois. Porque assim, o empregado, coitado, que acorda 5 horas da manhã para estar no trabalho às 8 horas da manhã, enfrenta um transporte coletivo ridículo, horrível, né? Indigno. Trabalha ali suas 8 horas, às vezes faz horas extras, trabalha 10, 11, 12 horas. E muitas vezes, eu vou arriscar falar que mais do que a metade da população brasileira ganha menos do que R$2.000. Ou seja, o salário mínimo é R$1.412. Em dólares, é o que? $250? Acho que é mais ou menos, É. né? Aí você vê que hoje a média salarial na China é muito maior do que no Brasil. É uma vergonha. É uma vergonha. Você não aluga uma residência decente por R$500. Você não consegue fazer um supermercado hoje, um supermercado de mês, com 1 filho, 2 filhos sequer, com menos de R$1.000. E o trabalhador ganha numa faixa de R$2.000. Aí acontece o milagre da multiplicação, que é o que eu Acontece. falo. Eu E não tem sei que como é acontecer. que eu também não sei como é que essa conta fecha. Então, ninguém sabe como essa conta fecha. Ninguém sabe, né? Aí o camarada vai lá, trabalha, uma escala 6x1, que agora, se Deus quiser, o Rick que está liderando o movimento VAT, né? Que é vida além do trabalho. Ele foi agora eleito como vereador e realmente eu acredito que a gente está nessa luta há um tempo e ele vai conseguir derrubar isso. Vamos torcer. Mas isso já é um outro tema. Tá bom. Voltando O empresário. pro empresário, né? Então, o empregado, por si só, ele já tem uma vida indigna, né? Sim, sim. O empregado hoje, ganhando 3, 4 mil, você fala, nossa, o cara ganha bem. O cara ganha bem dentro de uma realidade paupérrima, Sim. né? Sim. Agora, o empresário, vamos lá, o empresário às vezes bate muito e fala, não, a lei trabalhista é protecionista, é paternalista, a gente paga muito. O que eu acho que realmente deveria ter é uma reforma tributária favorecendo os empresários. Concordo. E não trabalhista. Concordo. Você não vai conseguir crescer na tua empresa tirando o direito de um camarada que ganha um salário mínimo, que ganha uma hora extra de 50% sobre a hora normal, que ganha um vale-refeição às vezes de R$150 por mês. Você não vai conseguir ter prosperidade subtraindo o direito dos trabalhadores. Vocês vão conseguir realmente, como empresários, poder falar que realmente, não é o problema o trabalhador. Nunca foi. O problema é o tributário. É ter uma reforma no sentido de conseguir incentivar esse camarada a contratar cada vez mais e diminuir cada vez mais os impostos quanto mais trabalhador ele tem na empresa dele. Isso sim seria cenário perfeito, mundo perfeito. Estamos muito longe disso, né? Então, eu acho que, assim, fica muito distante falar que é o direito do trabalho em si que acaba prejudicando o empresário. Eu acho que você usou a frase certa, né? Tanto o empregador como o empregado, os dois é prejudicado nessa rota. Totalmente. Porque E muitas a vezes... reforma aí que tem, a reforma real mesmo, seria a reforma tributária. Sem dúvida, Só que, sem dúvida. só que isso é um assunto que a impressão que eu tenho é
que estamos anos-luz de Anos acontecer. luz. Não, Isso é uma coisa que não interessa Eu não a ninguém. sei se vai impactar a nossa anos-luz. geração. Eu acredito que não. Exatamente. Porque uma empresário pessoa- sofre no Brasil. O cara tem que ter muito peito pra hoje ter uma empresa e ter 10 funcionários que seja. Você que eu falo, né? Então, e quantas empresas fecha, que abre hoje, quanto tempo que fecha uma empresa? Uma mortalidade Só é menos de 5 anos. sobrevive. Não sobrevive. Não sobrevive. Eu acho que é um número muito agressivo, sabe? Então você empreender no Brasil realmente é um desafio muito grande. Não, totalmente. Então é uma Totalmente. coisa muito complexa. Sim, Infelizmente, às vezes você tem 1 ou 2 empregados e ele acha que você, nossa, meu patrão é rico. Pô, é um coitado, cara, tá quase no mesmo nível que o empregado. Tá ali, tá pedalando, tá lutando, tá vendendo acordando almoço pra comprar sem janta, dúvida, não tem sem jeito. dúvida. Por isso que eu não me posiciono, eu sou contra empresário. De jeito nenhum. A minha rede social, a princípio, pode parecer, porque eu falo dos direitos do trabalhador, sem dúvida alguma, mas é um direito que tá ali, tá na CLT, tá na Constituição Federal, tá na Convenção Coletiva Federal, da Constituição Coletiva, tá na Convenção Coletiva, na Constituição Federal e na CLT. Não é algo que eu inventei, né? Então, assim, eu falo o que é a lei. Tá pautado na lei, né? Tá pautado na lei. Então, porque eu acho que somos, assim, no modo geral, o empresário é um sobrevivente. Eu, empregado, é um sobrevivente, né? Sim. Infelizmente, é uma realidade que a gente tem. É essa. Sim. É essa. Então, não adianta polarizar, porque as duas partes são extremamente prejudicadas. Incrível Infelizmente. mas isso está acontecendo hoje, infelizmente, né? Polarização em todos os aspectos. Todos os aspectos. Entre classe, entre o aspecto político, tá tudo assim, né, Sim. Diego? Infelizmente, né? Eu queria pedir um stop para você chamar o pessoal da live da doutora Mariana, Por favor. falar sobre nosso podcast para eles seguirem e assistir esse episódio que vai ser em breve Bom, colocado no ar. a audiência, então, aqui da nossa queridíssima doutora Mariana Falopa, se possível, estamos com o podcast aqui ao vivo, justo e perfeito. Então, por favor, aí, Tá lá no comenta. Ó, eles estão mandando Entra coraçõezinhos. no Manda chat, bastante entra no coração. Estão chat, mandando manda coraçõezinhos. comentários e Meu a gente- público é fiel, hein? A gente vai ter o maior prazer em responder e tirar dúvida de vocês aí. Contamos com vocês aí. Bora lá? Vamos embora. Eu tenho uma dúvida, doutora. Você falou do seu guia, que é para profissionais, até para ele ter um posicionamento de carreira e saber em qual direito ele vai transacionar às vezes, né? Sim. É comum o advogado ele transacionar do trabalhista para o penal ou para o civil? Isso é comum? É comum. É comum. Aconteceu com você, né, Mariana? Não chegou. Não, porque Você eu já só foi atuei na área trabalhista. Ah, eu só não tive essa trabalhista. experiência Você ativa. pensou quando estava nos Na bancos? faculdade eu Na gostava, né? Na faculdade eu gostava. Na segunda fase da prova da ordem, eu optei pelo direito penal. Então eu tinha mais familiaridade, mais afinidade com o direito penal. tem aquele negócio de ser meio cinematográfico. né? Eu acho Parece bem legal o bonito. direito acho- quem penal. não acha legal? Eu acho muito legal. Quem não acha legal? Só que eu acho Faz que parte até do cinema, só que o pô. advogado ele se expõe, eu acho Eu que nunca também vejo com advogado defendendo uma causa casta da trabalhista. sociedade que é complicada, né? Sim, Porque às vezes você pode sim. mexer com grandes criminosos, isso daí não Ainda é- mais se falando no Brasil, né? aí Onde pode tem ser organizações complicado trabalhar criminosas. com isso. Mas o que eu acho bacana, eu acho bacana. Porque eu já tive a Muito. oportunidade de participar de algumas assim, audiências, né? Como o júri, né? Fiz parte de Sim, júri. júri E é popular. um teatro. Aquilo eu chamo de teatro. Né? Mas Que é, né? muito bem feito. Aí um promotor vem, monta aquele teatro, depois vem um advogado de defesa, faz aquela coisa toda. Então é muito legal. E quando é você ter um essa experiência. caso que tem repercussão na mídia? A nível nacional, Meu aí Deus é do céu. isso. É muito legal, é muito legal. Eu acho que, assim, a gente acaba assistindo muita série americana, Então, muito filme americano, e a gente tem aquela expectativa, né, do tribunal. Apesar de que o tribunal do júri é muito, assim, parecido com o americano. Ah, é? É muito parecido. O tribunal do júri, assim. Mas o dia a dia, a não ser que você se especialize como um criminalista do tribunal do júri, você vai atuar em outros casos, né? Outros casos que não sejam atentados contra a vida, que vai pro tribunal do júri. Então, eu acho que você tem uma vida mais exposta, que é o que você falou agora. Eu acho que você fica, talvez, mais vulnerável.
E receoso, porque como você trabalha com uma Receoso. casta da sociedade Sim. que geralmente é criminosa, você fica naquela, pô, se eu ganho legal, e se eu perco? Até que ponto que esse cara vai entender Você isso? fica um pouco exposto. Ah, completamente. Exato. Um pouco não, acho que é Não, é que eu completamente. quero entrar com eufemismo. Por isso Não, que- aqui no Brasil é bravo. Mas fica. Por isso que eu acredito que o nível de advogados aqui, eu posso estar enganado, mas eu acredito que é bem menor do que qualquer outra categoria, civil ou trabalhista. O penal eu acho que deve ter um número bem menor de profissional. Eu não sei, assim, quantos profissionais atuantes, né, na penal, Em cada no criminal, não sei, não faço ideia. Mas assim, Mas você talvez tem por que... exposição você já vê, porque você vê muito vídeo de pessoas que, eu mexo com civil, com trabalhista. O criminal você vê que você não vê muita gente. Ah, sim, eles são mais recolhidos. É mais retraídos. Às né? vezes não tem rede social. Eu conheço, tem alguns colegas que são criminalistas e não tem rede social. Não vai expor a família, vai ter um Exatamente. pouco mais de cuidado, a maioria anda com carro blindado. Então, isso eu acho que acabou me desincentivando. Como é que fala essa palavra? Desincentivando. Nem sei se existe essa palavra. Talvez desmotivando. Desmotivando, obrigada. É Para isso. articular é muito melhor. É isso. Então acabou me desmotivando pra atuar nessa área. E aí eu. Então, o pessoal que fala que uma área bacana também do direito é a tributária, né? Deve Mas ser. precisa estudar Mas deve ser uma chatice, né? Que me desculpe os o pessoal, tributaristas o aí, me pessoal desculpe que os é mais tributaristas assim, de plantão, mas. que gosta de algo mais voltado para superfície da mesa, né? O trabalhista já é mais atuante. Mais né? atuante, É, mais e o atuante. E tem até essa desenvoltura que você tem, né? É bem articulada, vai. E médico brasileira, médico italiana, dá nisso, né? E o tributarista, eu acredito também que ele tem que ter conhecimentos de matemática também. Muito, né? muito. Como Não, eu escolhi direito porque eu odeio matemática, pelo amor de eu Deus. quase fui pro direito, mas eu ia pro tributário, porque eu gosto de matemática. Ah, eu detesto. Detesto. Eu era um nerd. É uma opção. É uma opção. O tributário e a contabilidade tá muito próximo, sim, né? sim. Imagina que loucura, se a gente muda toda hora, coisa. tem algo novo no trabalhista, imagina no tributário. Que toda hora sai um Muda toda provimento, hora, toda hora sai uma... É verdade. Enfim, é uma loucura, né? Tem que gostar. Verdade. André, O próximo tema. Não, eu estava pensando em algo, mas dentro desse escopo que a gente está discutindo agora, sobre o que é fundamental para a regulamentação trabalhista. Quais são os pontos essenciais? Você já disse alguma coisa que eu percebi, mas eu gostaria que você desenvolvesse um pouquinho mais a respeito disso. Mas você está dizendo como empresa, como é que a empresa vai organizar? Eu não... Eu quero nessa visão de empresa. Você poderia dizer alguma coisa a respeito? Bom, eu acho que para o empresário manter, né, a ordem legal trabalhista dentro da empresa é seguir CLT e ficar muito atento à convenção coletiva de trabalho. Porque ele vai ter alguma representação a nível de associação que vai estar assinando lá. Não, sem dúvida. E ele precisa estar antenado, correto? Certamente precisa estar antenado. Eu vou dar até uma situação prática. Nos bastidores, você estava falando com o Diego a respeito disso, né? Na área da construção civil. Sim. Às vezes o que a gente vê também bastante, o empresário, 50% de hora extra. Realmente, né? Na CLT temos que a hora, ela tem que ser paga, a hora extra, com no mínimo 50%. Por que no mínimo? Porque existem convenções coletivas de trabalho que estipulam um percentual maior. E às vezes o empresário não se atenta a isso. Ele paga 50% de hora extra. Quando a gente vai na convenção coletiva, vê que era 60%, 70%, 80% de hora extra. Né? Então, tem que estar atento a essa situação. Mas será que não é um erro da contabilidade, do Pode contador, ser. do empresário que não prestou É que atenção o nisso? empresário, às vezes, ele tem o contador e ele esquece do jurídico. Entendi. Ele esquece do jurídico. O contador não é advogado.
Isso é O verdade. contador ele vai ser ótimo, maravilhoso para falar sobre imposto, para deixar sua empresa legal no sentido de tributos e etc. Agora, A quem convenção do fala setor de de lei, trabalho, ele não vai entender. né? Exatamente. às vezes sim, né? Nós temos contadores ótimos, super completos, e ele tem até um respaldo de uma assessoria jurídica, mas tem que ter assessoria jurídica, né? O contador, ele vai falar ali, olha, você paga isso, paga aqui, paga. A parte legal, eu entendo que tem que ter uma assessoria jurídica propriamente dito, que é ali que você vai falar, pago com quanto? 50, 60, 70? Tem o que dá vale-refeição mesmo? Tem empresa que dá e não é obrigada a dar, Sim. porque não sabia. Sim. Né? Qual é o valor mínimo? Se tem vale alimentação, a questão também da estabilidade pré-aposentadoria, por exemplo. Às vezes o contador ele não vai estar ligado na convenção coletiva, ele vai estar mais preocupado de você estar regular com a sua empresa perante a Receita Federal, os órgãos governamentais, no sentido de imposto, ali, tributo, mas não legal. Entendi. Tem um empresário norte-americano, ele é muito famoso, que ele escreveu um best-seller, né? Acabou virando um best-seller, que é o Robert Kiyosaki. Ele escreveu Pai rico, pai Pai pobre. Rico, Pai Pobre. Ele fala que o empresário ele tem que sempre ter um bom corpo jurídico, contador e marketing, É para isso ele aí. ter sucesso. Claro, É o tripé, né? é o tripé. Quer dizer, é aquilo que você está falando, né, doutora? Como que às vezes passa batido, porque Sim. é uma nuance mais do lado jurídico do que Claro. do lado Sim. a respeito do contador. Sem dúvida. Então, eu acho que cada um na sua área, auxiliando na sua área. Tem muita gente, não, eu vou segurar o jurídico para não pagar o jurídico e esperar acontecer alguma coisa, igual médico, né? Às vezes o advogado só é procurado quando o negócio já tá feito, já tá... Entrou em metástase, né? dá pra curar. E aí você vai Fase apagando terminal, incêndio, né? Você vai apagando incêndio. Então, é extremamente importante você estar respaldado para sua empresa crescer organicamente da forma mais saudável possível, né? Aí é essencial, porque se você não tem um apoio jurídico, você fica refém de tanta situação. Claro que fica, sim. Inclusive de contratos de trabalho que às vezes você pode fazer e tá mal feito, não só com o empregador, mas eu falo questão de trabalho mesmo com o seu próprio cliente, né? Claro, Às vezes você não sabe o que você tá assinando, você pode estar entrando numa roubada danada. porque Exato. As pessoas não lêem nada hoje em dia, né? Principalmente também não entende o juridiquês, né? Que a gente chama, né? Que tem um português específico. Às vezes a pessoa lê e também não entende, né? É verdade. Então é muito importante ter isso mesmo. Agora, pegando esse gancho, vamos falar de contrato intermitente. Foi até um tema que a gente estava falando em Nos off. bastidores. Assim, qual que é a vantagem desse tipo de contrato, tanto para o empregador como para o empregado? Bom, o contrato... O empregado, ele é respaldado por esse contrato? Ele tem as suas leis e os seus direitos garantidos com esse formato? O contrato intermitente surgiu com a reforma trabalhista em 2017. Governo E Temer, né? E foi mais ou menos, exato, foi mais ou menos para formalizar aquele bico, o freelancer, Certo. né? Ele tem os direitos, né? Ele tem o FGTS, ele tem o 13º, ele tem o piso salarial da categoria, mas você vai chamar esse empregado para trabalhar quando você precisar. Então, dependendo da sua demanda, você vai fazer um contrato de intermitente com esse empregado e você vai avisá-lo, né? Até 72 ou 40, agora me fugiu, mas acho que são 48 horas antes, você vai comunicar esse empregado para ele aceitar ou não o trabalho. E essa comunicação pode ser feita de que forma? WhatsApp? Pode ser feita pelo WhatsApp, pode ser feita por e-mail, mesmo porque ele vai ter que dar o aceite. Entendi. Tá. Então tem que registrar, né? Tem que ter um regime. manter em arquivo. Sim, tem um contrato de intermitente. Então, assim, o benefício, eu acho que para o empregado não é uma boa saída, tá? A não ser que ele não queira ter vínculo nenhum com nenhuma empresa, né? Que ele realmente tenha vivido de bico todos esses anos e assim ele queira se profissional manter. liberal e quer... Exatamente, quer se manter ele tem essa pegada, ele tem essa mentalidade de um profissional liberal. filosofia de vida. Se eu quiser eu vou, eu ganho, se eu não quiser eu não vou e não ganho.
Maravilha. Então depende da expectativa desse empregado. Mas aí os direitos, assim, o que ele tem garantido com esse contrato? Ele tem garantido o piso salarial da categoria, que a hora dele não pode ser menor que a hora do empregado que trabalhe como empregado mesmo. Ele tem o 13º, ele tem as férias e ele tem o FGTS. Entendi. Tá? Então ele tem esses direitos respaldados. E para o empregado só é interessante mesmo, como eu falei agora, só se ele tiver essa mentalidade de trabalhar eventualmente. Entendi. Que ele pode aceitar ou não esse trabalho. Caso contrário, a CLT Caso contrário, sem dúvida. Se ele quer algo fixo, algo garantido, que todo final do mês ele vai ter o salário dele, aí sem dúvida nenhuma. Aí ele tem que buscar um emprego. Agora, em questão de produção. Porque, por exemplo, um contrato intermitente, às vezes a pessoa trabalha por produção, né? Sim. Muitas vezes, por demanda. Sim, sim. O É CLT, entrega, ele tem que essa é a entregar, né? dificuldade, porque às vezes você também tem tempo ocioso, né? E você não tem como deixar o funcionário falar, não vem hoje. Você não tem essa opção, né? Mas aí, se for o caso de produção intermitente, é uma saída para a empresa. É uma saída. É que eu acho que esse modelo se espelha muito com o modelo americano, né? Que é o modelo de hora trabalhada, né? Mas você pode contratar o funcionário como horista também, né? Mas como o CLT? Não. sim, né? não, você pode pagar como horista. Você Pode. pode pagar. O professor, por exemplo, é muito comum. Entendi. Você fazer ele ser pago como hora trabalho. trabalhada. Exatamente. Mas tem que tomar muito cuidado com o contrato intermitente, porque se é assim, esse trabalhador, ele é intermitente. Só que no fim, ele não tem esse período intermitente, porque Entendi. essa é a pegada, é você contratar quando você precisar. Exato. Agora, tem empresas que contratam como intermitente e acaba derrubando isso na Justiça do Trabalho. Porque aquele empregado não era intermitente coisa nenhuma. A Tá lá empresa 10 anos vai... intermitente. Tá indo lá todo dia. Exatamente. Entra às 8, saindo às 17. Exatamente, acabou. Então, por isso que eu falo da importância de você mostrar a tua situação real como empresário ou como empregado, e o advogado vai poder realmente trazer para você a solução mais viável diante daquilo. Né? Entendi. Intermitente é isso, pode ser uma boa saída. Pode ser uma boa saída, sim. Entendi. Para a empresa, para o Sim. empregado depende da expectativa. Porque que nem o meu ramo, eu tava falando pra você em off, né? O ramo da construção civil, ele é um ramo que ele é volátil. Então tem hora que você tem muita obra, tem hora que E tem você hora não que tem não tem muita nada. coisa. Como é que você Sim. faz com o seu pessoal? É verdade. CLT é difícil você manter, porque você tem que ter dezenas de funcionários. Sem dúvida. Então como é que você mantém dezenas de funcionários? Você não tem jeito. E é um profissional que ele é liberal por natureza, porque o que acontece? Quando ele não trabalha para mim, ele trabalha para outro. Isso é fato, porque o cara que tá na ponta, o profissional, ele não para. Né? O pintor, o pedreiro, essas coisas, ele não para. Então, enquanto eu tiver obra, ele tá comigo. Mas se eu fraquejar em obra, ele rapidamente ele pula. Ah, sem dúvida. Não Ele- pode deixar de comer, não pode deixar de pra pagar uma as outra contas. empresa, e assim Sem vai. dúvida, então, claro. é um ramo que ele roda São muito. bicos diários. É o liberal, digamos que é o Mais liberal. ou menos, né? Mas- Porque a gente vê na construção civil empregados propriamente ditos, né? Que o tem pessoal da bastante. construção civil faz uma manobra que até pra gente que é advogado não consegue entender. Né? Aparecem uns casos assim, a construtora pegou a empreiteira, que a empreiteira pegou outra empreiteira, que essa outra Cabuloso. empreiteira dividiu em 4. Quinterização, já pulou, né? Aí você fala, peraí, né? Tá tudo errado. E o camarada era empregado, entrava às 7 na obra, saía às 5, de sexta entrava às 7, saía às 4, e batia ponto e tava ali. Então, assim, não tem como fugir. Eu acho que a questão não é fugir do vínculo, mas sim achar uma situação benéfica para todos. Sim. Para que esse empregado seja respaldado e para o empresário também consiga firmar esse compromisso com os trabalhadores, né? Mas nesse caso que nem você falou, né? É caso a caso, né? Não dá pra Claro. gente usar a receita pra qualquer... Caso a Sim, caso. caso a caso tem que ser avaliado pra Você ver vai o que pegar uma encaixa obra de melhor. um ano, como é que você vai pegar intermitente? Aí sim, eu já Você confio. vai pegar CLT, porque você sabe que durante aquele um ano, você, né, uma projeção de obra, 1 ano, 2 Você anos. chegou a comentar isso. Sim, É que, eu- às vezes é muito melhor você fazer o CLT do que o É intermitente. melhor, assim, quando pelo menos você tem um período Tá, garantido vai de um por ano. conta do comprometimento do... Isso. Porque muitas vezes também o profissional ele não quer sujar a carteira. É. Por exemplo, você registra ele em CLT, 6 meses e acaba eu mando ele embora, pra ele não é bom.
que perante o mercado, pô, mas o que aconteceu com esse profissional aqui? Foi mandado embora em 6 meses? Mas na construção civil é muito comum. Eles terem 1 mês de registro, 2, 3, 4, é comum. Mas tem profissional que não gosta. Ele fala eu que sei, suja a carteira, né? Mas não interessa. Entrou na empresa, a empresa tem 5 dias para efetuar o registro desse camarada. Isso então... tinha muito, viu, Diego, no século XX, que o pessoal tem esse negócio. Tanto é incrível, às vezes eu comento isso, eu estive lá, eu posso dizer porque eu estive lá, nessa época histórica, que você fosse abordado por um policial, que documento você apresentava? Carteira de trabalho. O cara, pô, você é um desocupado, você Carteira é um de trabalho. vagabundo. É que você foi jovem na período da Nos ditadura, anos 80. Né? Aí Nos anos a 80. situação era mais braba mesmo. É. Nos anos 80, a ditadura terminou lá. Não, terminou em Acho que terminou em 84. 84. Terminou em 85, né? Que é quando vem as Foi diretas a já. verdade, eu peguei a ditadura. Pegou. Mas era o documento. Era o documento. E se ele olhar, o quê? Você trabalhou só 1 ano e foi demitido? Confirmado, você é um vagabundo. Você é vagabundo mesmo. Vagabundo mesmo. É. Entendeu? Eu andava com a carteira de trabalho. Tá. Né? Isso era comum. As coisas mudaram, meu cara. Daí chegou nos anos... Você pode agora andar com um contrato 2000. intermitente. Não, hoje o garoto... Apresenta contrato Sabe o que intermitente. acontece com o garoto hoje? Se ele fica mais de 2 anos numa empresa, você é um acomodado. É. Hoje está mudando. Não, tem essa filosofia alguns profissionais, mas eu rebato um pouco essa opção. Porque eles falam eu assim, acho que na construção civil, não, ainda continua. não, mas eu falo em sendo grandes de uma certa empresas. forma. Eu falo em grandes empresas, que você vê muito profissional que fala assim, não, eu tenho que rodar. Hoje um profissional bom de mercado é um cara que rodou muito. Mas eu tenho minhas controvérsias se isso significa realmente alguma mas coisa. toda regra tem exceção mesmo. É, por isso que eu falo, não, mas hoje você vê muitos jovens falando isso. Não, eu tenho que ter 2 anos aqui, 2 anos ali, 2 anos lá. Porque eu vou criar uma bagagem, eu vou conhecer Mas da onde ele vários pegou biomas. isso? Mas é que tá. Isso? Pegou da faculdade. Mas você também não se enraiza em lugar nenhum. O que adianta? Você não tem aquele DNA daquela empresa. E você Sim. também é uma folha ao vento. Isso é muito fácil de ir para outro lugar. Você não tem vínculo com aquela empresa. Mas eu posso rebato essa mas tese. eu posso defender isso melhor do que você, porque eu trabalhei 35 anos numa empresa. Meu e não Deus. acho que isso acho que não existe mais. hoje acabou. Não existe. Eu trabalhei 35 anos numa empresa. Então, mas Parabéns. Já comecei menino lá como contínuo e fui até... E saiu jovem. Saí Começou jovem ainda saí jovem. Muito bem. Mas hoje em dia, acho que Mas pra no dinâmica mas no final da minha Não. carreira, eu acabei processando a empresa, porque eu fui mandado quase que na sua aposentadoria. na minha aposentadoria, na fase de estabilidade. Você já tinha seus direitos Já garantidos. Exatamente. Mas ia passar batido. Foi porque eu tinha um amigo, um grande amigo, que eu comecei a fazer o curso de Direito junto com ele. Ele continuou a sair porque eu falei, meu negócio é exato. Você chegou a cursar o direito? Cheguei, Não sabia. sabe quanto tempo? 2 meses. Na faculdade de Osasco. Eu flertei muito com essa área. Inclusive, trabalhei em escritório de Deveria advocacia. ter continuado. Né? Pois é. Eu deveria ter Ia feito pro também. lado Eu tinha o tributário. perfil. Eu tinha Exatamente. Eu tinha Ia o perfil, fazer mas uma fui para outro simbiose com a lado. doutora. Eu vou para trabalhista, se pintasse As alguma coisa tributário. tributária, ela mandava para mim e vice-versa. É É isso. verdade. Agora, eu lembrei de algo, doutora. Assim, hoje, segundo as profissões do futuro, não sei se você já viu essa questão, mas eles dizem Já que o sei o que você profissional vai de falar. direito vai ser extinto num futuro próximo. Outra controvérsia, né, Que é uma doutor? controvérsia, mas isso está se vinculando em várias mídias. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Não, porque hoje... Já vi algumas coisas. A IA vai fazer muita coisa e não sei o quê. O que você acha disso? Você acha que de fato o direito vai ser extinto? A figura do Jamais. advogado em si? Jamais. A relação humana é difícil. Exatamente. A relação humana você não consegue substituir de maneira nenhuma por inteligência artificial nenhuma, pelo menos hoje. E aonde está a doutora Pelo Mariana? menos hoje. Ela está lá na mídia, cheio de Não, seguidores. sim. Ah, Não, mas Porque às vezes
se colocar uma inteligência artificial para falar, vão querer assistir o TikTok dela. Eu acho que no sentido mais processual mesmo, de você colocar um caso, de você colocar e talvez de dúvidas. Porque, assim, por exemplo, sim. Se eu tenho uma dúvida em direito, que nem você falou, a gente tem que procurar um profissional de direito para isso. Só que hoje, talvez, se você tiver uma dúvida, você pode procurar. Já vai no chat GPT, vai no Google. E ele vai te dar já uma base. Então, talvez é nesse sentido que eles querem dizer. Eu entendi perfeitamente, mas mesmo assim eu acho que não. Porque aí você vai parar na dúvida, você vai parar na solução. Sentenças feitas por inteligência artificial, né? Já pensou? Sim. Casos solucionados por inteligência artificial, perícias solucionadas por inteligência artificial. Tudo isso eu acho que é um braço para o profissional do direito. Não vai substituir o profissional do direito. Do profissional. Não, eu não acredito. Uma ferramenta, né? Hoje eu não acredito. É uma ferramenta que hoje acabou se tornando indispensável. Mas para você, por exemplo, estar numa audiência, que falam também de audiência por inteligência artificial, juiz por inteligência artificial, mas eu acho que a presença, a relação humana, de você entender o calor cliente, humano nunca o calor será humano, substituído. o debate, a conversa e tudo mais que envolve o profissional do direito com o seu cliente, eu não acredito que inteligência artificial nenhuma vai conseguir substituir, não. Talvez não por enquanto. Não por enquanto. É o que eu falei, quem imaginava há pouquíssimos anos atrás que você ia ter um computador no seu celular? Não. Que você ia falar pro Google, me indique o melhor restaurante de X lugar. Então, assim, isso era... Na minha adolescência, eu tinha um telefone gigante que era para ligar e para receber chamadas. Sim. Ponto. Então, hoje a gente tem literalmente um celular na nossa mão, a gente tem uma máquina fotográfica de alta potência na nossa mão, né? A gente tem lives à disposição, nós estamos aqui, né? E quantas pessoas estão assistindo ao mesmo tempo e do celular. Verdade. A gente não sabe, ao vivo, a gente não sabe o que vai ser daqui a alguns anos, né? Dá Podemos um pouco de medo do que a IA faz, porque, por exemplo, essa semana eu vi um vídeo do Luciano Huck, que ele deu uma entrevista no podcast há uns meses atrás, acho que foi até o Podpah, e eu vi um corte que a IA fez com a voz do Luciano Huck, ele gesticulando no podcast, falando um assunto que não é o assunto real do que ele falou. Então. Isso é um perigo. Porque ele fala que ele pegou um cara que... Em todo segmento da vida isso vai se tornar... É muito complexo o assunto que ele fala. Eu olhei assim e falei, cara, mas eu vi a entrevista toda e eu não lembro do Luciano falar isso. Aí eu fui olhar lá direitinho e vi que foi a IA que fez aquele corte. Você percebe até a movimentação da boca igual. Eu falei, mas como é que pode isso, cara? Sim. Muitas políticas que participaram do último pleito, elas foram vítimas disso, através da IA. Sim, para denegrir a imagem delas. Claro, sim. Mas então o profissional ele vai manter, que é o início da nossa pergunta. Eu acho que por hora sim, né? Quando veio a televisão a cores, todo mundo ficou, nossa, como colocar cor na televisão? Vai ver isso ainda, eu acho. Mas eu não sei, eu acho que tá muito rápido, tá tudo muito rápido, né? Eu acho que a tecnologia ela foi caminhando a passos lentos e de repente tudo está acontecendo. Começou em novembro de 22. Exato. E nesse ponto de pesquisa, mas não dá pra saber. Se formos olhar também macro, a saúde também, então daqui a pouco não vai ter médico, porque eu também posso olhar no se a gente for, exatamente. E descobrir, pra isso eu vou tomar tal remédio. Não, eu tava até lendo também um artigo que eles estão pesquisando uma máquina, que você vai entrar na máquina, a máquina vai te passar todo o diagnóstico, diabetes, câncer, tudo que você tem e vai te diagnosticar e mostrar o melhor tratamento. Ou seja, se a gente for por essa linha realmente, né, da advocacia, a gente também pode pensar na área médica. É verdade. Então, tudo pode acontecer, né? Eu não acredito que vai extinguir por causa da relação humana mesmo. Eu acredito que a jornada, por conta dessa parte processual, ela vai reduzir bastante. Porque você vai ter ferramentais que vai agilizar muito para você. Lógico, pode ser. Mas a figura humana, eu acho que ela é indispensável. Pode ser que você consiga substituir um assistente jurídico, por exemplo, um estagiário, alguma coisa nesse sentido, sim. Eles chamam até de... AV, né? Assistente virtual. Agora, falando em velocidade de processo, pra gente... como que você tem uma visão assim de que a gente poderia antecipar o prazo desses processos que a gente tem aqui no Brasil? Porque, infelizmente, a gente sabe... O julgamento? De tudo, porque demora demais. Demora.
Por que demora tanto? Trabalhista é o mais rápido, Demora. né? E ainda o trabalhista É o mais rápido, é é um um dos que dos anda mais mais, rápido. sem sombra de dúvidas. É o mais rápido. E um desses motivos também são os acordos, né, que são incentivados ao longo do processo, né? Então, antes de uma instrução processual, é proposto acordo, depois, durante a execução. Isso acaba encurtando, mas o processo trabalhista em si ele é mais rápido que as outras áreas. Eu não consigo ver uma maior velocidade, a não ser que otimize isso pela própria tecnologia, né? Porque a gente tem prazos estabelecidos na lei. Então a empresa tem 8 dias para entrar com recurso ordinário. 8 dias úteis. Mas o que será que falta? Falta profissional ou é uma questão mais burocrática? Tem essa questão, eu acredito que seja até mais a questão burocrática, por causa dos prazos. Porque você pega, Não por tem exemplo, jeito. o direito lá nos Estados Unidos. Pô, o cara é julgado rápido, às vezes por multa de trânsito. Às vezes. Às vezes? Tem casos que estão há 20, 30 anos patinando. Aqui no Brasil é comum muitas pessoas também estar presas por um crime hediondo e ele nem foi julgado, mas ele já está preso, ele vai ficar preso 10 anos. E sabe o que acontece? Que 10 anos é o julgamento. Como Nos Estados Unidos é um negócio totalmente diferente, né? Porque cada estado lá tem uma legislação diferente. Tem uma legislação. É um lugar que ainda... Uns que é mais rápido, outros demora até mais do que no Brasil. Não, sem dúvida. Eu também estava vendo outro dia um brasileiro que ele entrou num hotel, que ele fez residência no hotel e o hotel agora é dele. Ninguém conseguiu tirar ele do hotel. Ele ficou morando 20 anos no hotel. Sem pagar o hotel. Depois pesquisa sobre isso. Eu acho que eu já ouvi esse caso. Eu acho que eu já ouvi. É um processo que demorou anos e anos. É mais ou menos isso. Eu não entendo muito, porque não é minha área de atuação. E eu olhei por curiosidade mesmo. É que talvez ele não estava no hotel em si. Ou talvez o hotel estava desativado. Não, ele era um hotel. Ele pegou um quarto de hotel e não saiu mais. Porque lá acho que em Nova York, se eu não me engano, tem uma lei que se você não tem uma residência, o hotel tem que destinar uma parte dele para essas pessoas. É uma coisa assim, tá? Eu acho que é só ir lá e marcar e é meu? Então. Esquisito, né? Esquisitíssimo. E ele ganhou na justiça o direito de ter o hotel agora. Uau. Então, e era um quarto de hotel que ele ficou por mais de 15 anos, acho que 20 anos, se eu não me engano. Então, assim, depende, né? A gente vê também, eu assisto muito esses casos essas séries americanas, de documentários, e a gente vê que tem processos lá que você é inacreditável, que duram anos, que a injustiça também na aplicação de penalidade, principalmente no criminal, é absurda. Então, assim, a gente... Nós somos um compilado de leis, né? França, Itália, Estados Unidos. E aí que a gente vai que formou, na verdade, principalmente a legislação trabalhista. A nossa base é mais europeia ou mais americana? Mais europeia. Eu percebi. Mais europeia. Então, em questão de velocidade dos outros países, então podemos dizer que o Brasil está numa média. Tá na média. As outras áreas, sem dúvida, são mais demoradas, mas no trabalhista, estamos na média, sim. Entendi. Não é o cenário ideal. O cenário ideal seria o encerramento de um processo em 2 anos. Sim, 24 meses, né? Bastante razoável, né? Para quem trabalhou, e a gente está discutindo verbas trabalhistas, né? Às vezes, assim, é difícil passar de 10 anos um processo hoje em dia. Muito difícil, já otimizou muito. Eu tô com um aí que tá com mais de 10. Não trabalhista. Mas mais antes. Não trabalhista. Não trabalhista. Eu também. Ficou 7 anos. 10 anos já e não tô graças a Deus que a área foi a leilão e com a venda da Primeiro teve que pagar as causas trabalhistas. Aí sobrou um pedacinho. Graças a Deus que eu tinha judicializado logo no início. Eu fui um daqueles 5 de 50 pessoas que conseguiu receber. É isso. Mas tem que pagar todas as causas trabalhistas. Quando entra em recuperação judicial é mais difícil, aí não tem o que fazer. Nesse aspecto. Mas numa ação corriqueira, 2 anos seria bastante razoável, mas não tem como. Tem os prazos legais, como eu falei, para recorrer tem prazo, para se manifestar tem prazo, e vai pro tribunal, no tribunal tem prazo. Então, assim, a gente segue os prazos legais e mais a morosidade natural do Poder Judiciário, né? No meu caso específico é o seguinte, eu comprei um apartamento em 2010, esse apartamento foi financiado pela Caixa. E o que acontece? A Caixa errou a matrícula.
Onde eu comprei o apartamento era bloco 1, apartamento 102. A matrícula veio bloco 2, apartamento 102. Tá. Só que eu tenho a posse do bloco 1. Peguei a chave do bloco 1. Porém, a matrícula, o alvará, não é alvará, a escritura... Certidão de matrícula. É, certidão. Certidão de Estamos em matrícula. 2024 e ainda não consegui resolver isso. 14 anos. Sim, eu imagino. Por quê? Imagino. Eu ganho, aí a audiência, o juiz entende, aí beleza. Aí Eles recorrem, chama a construtora. A construtora, mas o erro não é meu, foi a Caixa que É errou. isso mesmo. Aí a Caixa entra na parada e vai querer corrigir. Aí, então, só corrige se vai entrar os 3. Aí os 3 nunca conseguem juntar a agenda. É isso. E cada vez que recorre é 2 anos, 3 anos, 2 anos, 3 anos, 2 anos, 3 anos. Eu tô nessa daí. Não, eu tenho processos também de 15 anos, mas não trabalhista, ainda bem. E sem luz no fim do túnel. É. Estamos caminhando, sempre pra frente. Agora, onde vai dar, só Deus. É chato, cansativo, e às vezes quando se aplica o direito, que é a hora de receber, a pessoa não tá mais nem viva, né? Pois é. É isso. E quando tem um órgão grande que é a Caixa, aí eu percebo que dificulta ainda mais. Sim, Porque com certeza. a Caixa, por exemplo, no meu caso, tudo que a gente vai mandar pra Caixa, eu tenho que mandar pra Brasília, que é a sede da Caixa. E aí você já percebe, é uma questão interestadual, aí já é outra jurisdição. Eles chamam Caixa primeira linha. Aí dá um problema danado. Então, tem um certo sofrimento, é uma via sacra. É uma via sacra, sem dúvida, uma via sacra. Agora, eu acho que a audiência está querendo fazer essa pergunta. O que um trabalhador deve fazer quando seus direitos forem violados? Principalmente quando ele ainda estiver empregado e ele perceber que os direitos dele estão sendo violados. O que ele deve fazer? Ótima pergunta, que aliás está sendo tema dos meus últimos vídeos por 2 semanas. Eu vi. Você colou. Ele colou. Você colou. Mas talvez a nossa audiência esteja Pode ser com uma essa dúvida de bastante gente. a dúvida de bastante gente. Não, sempre tem essa dúvida, e aí eu vou fazendo um vídeo, as pessoas vão perguntando, aí eu faço outro e não para mais. Como foi a época do FGTS. Então você tem insumos pra caramba pra falar a respeito disso. Sim. Bom, existe uma ação trabalhista que se chama rescisão indireta do contrato de trabalho. Essa ação é como se fosse uma justa causa que o empregado dá para a empresa quando a empresa não está cumprindo a lei ou a convenção coletiva de trabalho, né? Ou o próprio contrato de trabalho. O empregado vai entrar com essa ação justamente por algum motivo grave, tem que ser um motivo grave. Da mesma maneira que a empregada tem que ter um motivo grave para aplicar uma justa causa para o empregado tem que ter um motivo grave, uma falta grave por parte da empresa, né? Que pode ser essa violação, né? Sem dúvida. Falta de recolhimento de FGTS, atraso no pagamento de salário, atraso constante, falta de pagamento de benefícios previstos na convenção ou no próprio contrato ou na lei. Assédio moral entra nessa? Assédio moral, certamente sim, né? Não registro na carteira de trabalho, isso é motivo de rescisão indireta. Falta de pagamento de vale-transporte, tem uma decisão recente, inclusive, do Tribunal do Trabalho, mantendo a rescisão indireta, né, para um trabalhador que não recebeu vale-transporte, ele tinha que custear do próprio bolso. Então, o tribunal entendeu pela rescisão indireta. Falta de equipamento de proteção individual, falta de pagamento de insalubridade ou de periculosidade. Então, tem que ser grave. Entendi. E aí, esse trabalhador vai entrar com essa ação, e se o juiz entender pela rescisão indireta, ele recebe tudo como se ele tivesse sido demitido. Entendi. Inclusive a guia do FGTS com a multa dos 40%. Mas isso só é indicado no caso quando o profissional também ele quer sair da empresa, né? Porque, por exemplo, às vezes ele tá numa grande empresa, tô dando exemplo. Sim. Tá numa grande empresa. Tá, sei lá, sofrendo assédio ou alguma dessas leis não estão sendo cumpridas. Mas se ele entrar com um processo, ele sabe que de repente é o fim dele naquela empresa. Pode ser. Porque Pode ser. ele vai ficar no mínimo sem ambiente. Eu não vou dizer que a empresa vai mandar ele embora, mas o plano dele de carreira acabou, muito provavelmente. Ele não vai Por ser isso que encarreirado já. Exatamente, por isso que a lei dá opção para esse empregado, a partir do momento que ele entra com a rescisão indireta,
continuar trabalhando até a decisão do juiz ou se afastar das atividades. Entendi. Então, ele não precisa continuar nesse ambiente. Ele pode entrar com a rescisão indireta e se afastar. Se afastar não é pedir demissão, é literalmente se afastar. Avisar o advogado dele, olha, não vou mais. Entrou com o processo, a partir de hoje eu me afasto das atividades. E aí ele vai procurar outro emprego, ele vai esperar o deslinde da causa dele. Mas quando ele se afasta, a carteira dele é liberada? Ele pode ter registro? Na primeira audiência, o advogado pode solicitar que a empresa proceda a anotação na carteira de trabalho. Entendi. Fala, olha, ele não vai mais voltar. Então, a anotação é indiscutível. Se vai aplicar a rescisão indireta ou não, é uma decisão judicial. Agora, dar baixa na carteira de trabalho é do direito do trabalhador. Se ele não está mais indo trabalhar, entende-se por rompido aquele contrato. No momento que ele pede o afastamento, ele continua sendo remunerado? Não. Não, aí não. Porque ele perde o vínculo, né? Ele perdeu o vínculo aí. Tá a partir do momento que ele... Tá desempregado. Exatamente. A partir do momento que ele entrou com a ação, com a rescisão, e ele decide por se aguardar em casa, digamos assim, ele não vai receber salário. Ele vai receber salário a partir do momento que ele estiver empregando a força trabalho dele dentro daquele local, da empresa. A sua jornada de trabalho. Sem dúvida. Agora ele se afastou. E a causa dele ainda está correndo. Pode ser indeferida ou deferida. Pode ser indeferida ou deferida, mas a primeira audiência, se ele parou de ir, o advogado pode solicitar que a empresa dê baixa na carteira de trabalho dele, já que ele não vai mais voltar para a empresa. Entendi. Tá, é basicamente isso. Mas basicamente, então, podemos dizer para nossa audiência, talvez que tenha essa dúvida, que esse tipo de caso, quando você vai entrar com um processo, você ainda trabalhando, geralmente é porque você já está também pensando em se desvincular dessa empresa. Porque Sim, não faz sentido eu entendi eu processar isso. essa empresa se eu pretendo continuar nela. Porque Sim. entra naquilo que a gente está falando. Meu plano de carreira vai pro saco. Porque, pô, quem é que vai... Se ele não pretende realmente sair da empresa, eu acho que isso não é uma solução. Mesmo que ele tenha sofrendo uma dessas causas aí. Eu acredito que ele tem que formalizar isso, mandar um e-mail pro RH, procurar um RH. Ainda mais, né, se ele estiver numa empresa grande, ele pode ser alugado em outro lugar. Claro. Eu entendo que ele tem que procurar realmente os recursos humanos para conseguir contornar a situação e ver o que tá acontecendo. Sim. Mas geralmente, quando é uma falta grave, o empregado não tem motivos para continuar, né? O camarada já tá com atraso salarial, ou tá cumprindo uma função insalubre ou perigosa e não tá recebendo mesmo assédio moral, porque você ficou sem clima na empresa. Assédio moral, quem quer continuar trabalhando no local que você está sendo assediado? Ninguém. Então, são situações extremas que o empregado, pelo menos assim, a grande maioria entra com a rescisão indireta e já não vai mais trabalhar. E ainda no caso de mulheres, tem muito assédio sexual. Tem, que também. É outra coisa muito grave. Sim, também. Também é o motivo, né? Assédio moral ou assédio sexual. Né? Lembrando que o assédio, para você pleitear uma rescisão indireta, baseando no assédio, você tem que provar, né? Então, o assédio, quem alega é quem tem que provar. O ônus da prova é do... Exatamente. O ônus da prova é do trabalhador, que está pedindo. Por isso que na Justiça do Trabalho, o empregado pode gravar, pode filmar, sem o conhecimento da outra parte. Mas para qualquer situação ou só para assédio sexual? Qualquer situação. Um colega meu fez isso. Mas isso é coisa recente, né? Porque antes não podia, né? Pode, é que veio a história da LGPD, tem todo, né? Você não pode filmar ou você não pode gravar uma pessoa sem que essa tenha conhecimento de que está sendo gravada e está sendo filmada. E que te deu a devida autorização para isso. Exato, né? Mas no trabalhista, diante da hipossuficiência do trabalhador, não hipossuficiência financeira, mas da hipossuficiência no sentido de concretização de provas, né? Às vezes o documento fica no posse de quem? Do RH, da empresa. Não tem como ele ir lá e pegar documentos. O que ele passa dentro da empresa, ele está no ambiente em que ele é hipossuficiente. Como que ele vai produzir provas dentro do ambiente da empresa? Então, muitas vezes, a única saída é ele gravar e ele filmar. Isso. Como é que ele vai chegar pro patrão dele, que está o assediando, e falar, eu vou começar a te filmar, vou começar a te gravar? Não tem como. Então, se eu gravar uma conversa com o meu celular de um assédio moral e eu processar por isso e eu colocar isso, a justiça me dá como causa-ganha? Não existe causa-ganha. Não existe causa-ganha. Né? A gente... Tudo vai ser... O juiz vai analisar os
Os fatos, as provas, o contexto, a prova produzida em audiência. Contraditório da outra parte, né? E contraditório da outra parte, que também vai ter ou não as testemunhas, vai ter ou não áudios, vai ter ou não provas a favor dela. Entendi. Então, também as pessoas nos procuram. É causa-ganha? Não é. Entendi. Não é. Né? Se a gente vai entrar com o processo é porque a gente viu uma grande possibilidade desse empregado ganhar essa ação, mas isso não quer dizer que é uma causa-ganha. Entendi. Né? Mas um vídeo, uma prova, por exemplo, pode se tornar incontestável. Entendi. Né? Então, certamente ajuda muito nesses processos de assédio esse empregado que está sofrendo assédio, ele gravar e filmar a situação. É porque eu acho que hoje, inclusive, é um dos maiores casos de pedido de processo, é isso, assédio moral, né? Não é o maior. Não é o maior? Não eu é o via maior. muito caso isso quando eu Tem tava lá na muito, DGPS. mas não é o maior. Horas extras, anotação na carteira de trabalho ainda é o maior. E tem uma dificuldade muito grande de se ganhar uma causa dessa, né? Que é às vezes é a prova. subjetivo. A prova é difícil. A pessoa acha que está sendo assediada e o cara pode falar, não, eu estava só repreendendo. Aí vai do entendimento do juiz, né? subjetivo. Exatamente. É que eu acredito que classifica como assédio moral quando o cara te xinga. Aí que a gente sabe que isso acontece. Acontece. E aí... E acontece muito. Muito, não é pouco, não. Aí entra em regras diferenciadas. Bom, você já deve ter visto muito negócio desse lá, Eu né? vi muito. Então e vê, né? Que é comum. Pelo menos era, né? Mas ainda bem que as leis começaram a mudar um pouquinho, né? E punir. Hoje todo mundo tem celular na mão, né? De uma pessoa mais simples, já tem um celular que grava, que filma o pessoal já fica esperto. O cara já joga numa live. Exatamente. Porque uma ocorrência policial, um policial vem pra cima dele, é live, cara. Você não pode tirar o celular da minha mão. Mas uma live. Você citou Você citou uma classe interessante, a polícia, né? Porque, por exemplo, a polícia, a população geralmente de periferia sempre reclamou da truculência da polícia. Eles entram aqui em periferia, em favela e bate, não sei o quê. Hoje implantaram aquela questão dos policiais andar com câmera, que eles não gostam. Né? Que não gosto dessa câmera, você vê a classe policial, eles não acham bacana aquilo. Mas eu acho, no meu ponto de vista, que é até uma prova para eles provar que o trabalho deles... sem dúvida, que não tá acontecendo nada de errado, né? Ali é a lisura do processo. Sim. Vamos colocar nos empregadores. Ótimo, seria ótimo. Eu acredito que no futuro muito próximo vai estar tudo conectado. Rua filmada, ambiente de trabalho. É verdade. Não vai precisar, cara. Você vai, quando tiver qualquer problema, peraí, deixa eu ver nessa câmera aqui. Que dia que foi, que hora que foi, vai estar lá você, não vai ter jeito. É isso. Vai acontecer isso. Também acho. Mas, agora, próximo tema? Não, eu acho tem uma pergunta que eu acho que também é muito importante. Qual? Quais os desafios, doutora, que os trabalhadores encontram hoje, atualmente, levando um fato em conta que hoje está afetando muita gente? Home office. Quais são as implicações legais? Eu acho que todo mundo quer ficar em home office, né? Será? Mas daí o cara tá 7/24? Não, eu acho assim... Tem muito neguinho que tá 7/24. O que está acontecendo com o home office? Quando aconteceu o home office, que foi durante a pandemia, que explodiu o home office, as pessoas acabaram ficando bem enclausuradas, né? Porque ao mesmo tempo é uma facilidade estrondosa. Você não tem, entramos naquele tema do comecinho da live, de acordar às 4 da manhã, 5 da manhã, enfrentar um transporte público precário. Muito. Depois para voltar para casa, ou seja, você está à disposição ali do seu trabalho a partir das 4 da manhã até 10 da noite. Levando em consideração levantar, se trocar, pegar o transporte público e etc, etc. O home office facilitou. Sim. Certo? Mas aí as pessoas começaram a ficar efetivamente enclausuradas e algumas empresas aplicaram o modelo híbrido, que eu acho, sinceramente, que é o melhor cenário. Você ainda tem aquele tete-a-tete entre os funcionários, com seus, né? Entre os funcionários com a sua equipe. Mas tem a flexibilidade seus colegas de trabalho. Exatamente, você tem. Agora, os desafios que eu vejo muito. O camarada está em home office e o cara é chamado para trabalhar
todo o tempo. O cara fica full time trabalhando. Exagerando, Então ele tá né? lá. 7 dias E de semana. trabalha das 6, 7, 8. Ah, vem isso aqui pra mim. E o cara tá lá trabalhando. Isso. O WhatsApp é considerado um trabalho? É considerado um Sem trabalho. dúvida. Esse é uma coisa que É hoje em dia considerado. é 24 horas praticamente, Então, todos os empregados e Exatamente. Então, a partir do conversando. momento que o empregador começa a solicitar trabalho para esse empregado através do WhatsApp, ele está trabalhando, ele está fazendo hora extra. Entendi. Então, se antes ele dava 5, 6 horas, ele fechava o notebook dele, colocava a mala nas costas e ia para casa, hoje ele tá lá, dá 5, dá 6, dá 7, dá 8 e ele continua trabalhando. Né? E equivocadamente, algumas pessoas acham que quem faz home office não tem direito a hora extra. Tem. A partir do momento que a empresa ela controla a sua jornada de trabalho, esse empregado que está em home office tem direito a hora extra se ele fizer hora extra. Uma dúvida. E se a residência do empregado não for um ambiente totalmente salubre, ou os móveis dele também não têm uma ergonomia correta, ele pode Isso é questionar outro isso? desafio. Então, isso é no contrato de trabalho, do contrato de home office, isso tem que estar estipulado. É uma segurança até mais para a empresa do que para o próprio empregado. Certo. Porque depois o empregado ele pode alegar uma doença ocupacional, por exemplo, um problema de coluna. É por isso que eu fiquei com essa Né? dúvida. E às Ele vezes é pode na falar- própria casa dele, é um lugar que não tá... É uma cadeirinha de cozinha, É. né? Ele trabalha na mesa, que não tem a altura adequada, não tem a cadeira adequada, enfim. Então, quando o seu empregado estiver de home office, o ideal é que se faça um contrato com ele. Quantas horas ele vai trabalhar, ergonomia, cadeira, se ele tem, se ele não tem, se a empresa vai ajudar a pagar as contas de internet, de luz e etc. Então, isso não está muito definido, é um assunto extremamente recente, né? Que a gente está vivenciando Começou agora. em 2020, Começou em Na 2020. pandemia. E você citou bem também, equipamentos. Você tá usando equipamento da empresa? Eu tô usando meu próprio computador, meu Não, próprio celular? tem empresas que dão um custo, né? Uma ajuda de custo para te ajudar com a internet e a luz. Mas não são todas. Sim. Agora, se esse empregado futuramente vai alegar uma doença ocupacional, vai alegar, olha, o meu custo de luz era tanto, passou para tanto, eu não tinha uma internet boa e para rodar o programa da empresa eu tive que contratar um plano mais caro. Sim. Ele pode acabar levando. Sim, né, numa eventual ação trabalhista, ele pode acabar ganhando essa ação. Né? Por isso da importância do contrato estipulando todas essas regras. Entendi. Né? Então, eu acho que o maior desafio mesmo do home office é isso, a questão das horas extras. A pessoa fica full time ali trabalhando e muitas vezes não receber as horas extras por esse trabalho. E a prova disso seria o quê? Print de tela? Print de tela, Login. mensagem de WhatsApp, e-mails. Agora é o Teams que usa, muito Teams. Bastante. Discord, enfim, qualquer ferramenta. Foto de ambiente que ele tá trabalhando. Foto do ambiente que ele está trabalhando, filmagens, é isso. Porque ele vai estar lá Entendi. sozinho, né? Entendi. E hoje grandes empresas adotaram o home office. Né? Sim, mas o híbrido, né? Mas o híbrido, o híbrido, não o 100%, mas pelo menos 3 vezes na semana você vai, 2 fica, aí na outra você muda a escala. Mas tem empresa ainda que é 100% home office e se deu muito bem e os empregados não querem voltar, né? Aquelas empresas de jeito nenhum. Tecnologia, a maioria... Porque ela é matricial. Já era. De tecnologia já aplicava bastante o home office, né? Agora mais ainda. Eu conheço pessoas que não se adaptam a esse tipo de formato, porque precisa de outras pessoas para estar próximo. Ai, eu nunca conheci ninguém. Nunca conheci ninguém que fale, eu não quero home office. No máximo fala, eu quero híbrido. Home office. Sim. Agora, voltar 100% para a empresa, todo mundo que eu falo, não quero. O empregado não quer, mas será que o empregador não preferia? Porque eu não sei a produtividade. Eu não sei a produtividade se caiu ou se aumentou. Mas eu acredito que na empresa você tinha uma sinergia um pouco maior. Mesmo hoje você usando vários equipamentos, que nem você falou, Teams, você está sempre em eu trabalhava conexão. na área de TI, isso já existia antes da... Tá, mas e a sinergia? E a produtividade? Mas eu acho que a produtividade é melhor até. Porque uma empresa de um você tá numa máquina matricial. que você está sendo vigiado, né? Vigiado naquelas se você parar de mover o mouse, já apita.
né? Então você tá toda hora sendo Isso. demandado. Mas tem essa questão, tem gente que prefere ter esse contato. Mas para as empresas, principalmente as grandes empresas, você imagina reduzir o custo. a redução de custo. Só o aluguel Não, do sim. espaço. Eu falo, Quer dizer, você mas alugava 10 andares. É isso. No híbrido você aluga 3 e fazendo rodízio. Exatamente. Fora A energia, luz, água, água, equipamento. segurança. Na nossa ex-empresa, acabou até o cafezinho, né? Verdade. Café. Mas são custos que se você for Parece levar... bobagem, mas é muita coisa. Diminui um aluguel de 10 andares para 3. De limpeza. A faxineira ia... Não, vai 2 vezes, 3 vezes na semana. Então, colocar no papel realmente o que faz sentido para o empresário, né? Porque o empregado fica à mercê. Volta, não volta, faz híbrido, não faz híbrido, né? Mas eu acredito que o melhor... tanto para o empregado quanto para o empregador, é uma flexibilidade. Claro, é uma opinião pessoal, mas eu acho que tem o custo, que eu acho que tem que levar isso muito em consideração, e para o empregado uma qualidade de vida de ele, no rodízio dele, não ter que se preocupar e dormir até mais tarde, tomar o seu café com calma, não pegar trânsito. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tanto que já tem até alguns países, né? Isso até um pouquinho antes da pandemia, que já estava diminuindo a jornada de trabalho. Já a semana não tendo mais 5 dias, e sim 4 dias de trabalho. Tem alguns... E você folgando em 3 dias. Tem alguns países... Nem país, porque a gente está abrangendo muito. Algumas empresas fizeram essa experiência, eu fiz até um vídeo sobre isso, de aplicar 4 dias trabalhando e 3 de folga. Isso então, poderia ser talvez colocado em teste no Brasil, né? Pra ver o que daria, né? Eu não vou saber agora o nome das empresas. Gente, é muita coisa na minha cabeça. Eu sei. Não vou saber, mas eu fiz um vídeo, já faz um tempo, falando o nome de algumas empresas que aplicaram como uma forma experimental trabalhar 4 dias e folgar 3 dias. Cenário ideal? Idealíssimo, mas eu acho que é um sonho no Brasil, né? Porque... A gente entrou numa luta, como eu também falei, da escala 6x1, né? E estamos aqui na torcida para que realmente acabe essa escala. Horrorosa. Porque ela te consome demais, né? Você não tem mais vida particular. Sua vida o que você trabalhar. faz em um dia de folga? Difícil. Você lava roupa, tá quase ou você vai no médico, ou você dorme. Tá quase regime chinês, né? Que chinês lá também é assim, é muito complexo. Exatamente. Então, o que você faz? Trabalhando 6 dias e folgando um único dia? Você tem que fazer unidunité. Organiza o guarda-roupa, eu como, eu durmo, eu vou no médico. O ideal realmente era folgar os 3. Não é viver. E aumentar a produtividade nesses 4 dias aí. Esse é o cenário ideal. Eu acho que ainda estamos muito longe disso, né? Se realmente extinguir a escala 6x1, já estaremos em um grande avanço. Mas é possível? Você acha possível. Que já tá em tramitação? É possível. Sim. Ainda mais por conta do ferramental tecnológico. Nós começamos essa luta o ano passado. Tem o movimento VAT, que é o Vida Além do Trabalho, liderada pelo Rick Azevedo. E quais são os argumentos, doutora? Porque é uma jornada escravocrata, né? Essa sim. O trabalho da 6x1, ele não... É isso, você acaba tirando a dignidade do trabalhador no sentido de descanso, do seu momento com a família, do seu momento para restabelecer sua saúde física, sua saúde mental. Não tem. Mas o 6x1, ele se dá pela jornada de horário de trabalho semanal? Porque tem aquele lance, muitas empresas que mandam o cara ir de sábado para cumprir as 48 horas, se não 44. São 8 horas diárias e 44 semanal. Certo. Né? Então você trabalha um pouco menos no dia de semana e faz as 4 horas no sábado ou no domingo. Você faz o rodízio. Então, assim, realmente, ele agora ganhou no Rio de Janeiro, o Rick Azevedo ganhou, né, se tornou vereador. E a luta dele é exatamente essa, a extinção da escala 6x1. Então, mas isso mexeria tem nesse algum horário? representante aqui em São Paulo? Ou não? Na verdade, existem, né, todo um movimento, mas esse movimento é liderado por ele mesmo. Ele esteve em São Paulo, esteve em várias cidades do Brasil, tomou uma proporção. Hoje temos mais de 1 milhão de assinaturas para acabar com a escala 6x1. Tá. Então, é um movimento que se tornou extremamente grandioso. O Rick trabalhava numa farmácia,
né? E ele fez um vídeo, olha a proporção da rede social. Ele fez um vídeo desabafando sobre a escala 6x1. O vídeo viralizou. Olha só. Tomou uma proporção gigantesca. E ele realmente conseguiu se eleger por causa disso. Mas ele lutou muito, batalhou muito e todo o mérito, né? Mas minha dúvida, com a exclusão dessa jornada de 6x1, mexeria na jornada de trabalho? Você diminuiria a hora semanal ou redistribuiria esse horário? Redistribuiria, não Entendi. precisa. Aumentaria, então. Sim. Agora tem empresa que fala, pô, mas eu tenho que abrir de sábado, eu tenho que abrir de domingo. Faça rodízio, Sim. Entendi. né? O cenário ideal é a escala 5x2, trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo não trabalhar. Shopping, todo mundo fala, e shopping, comércio, tudo bem, escala. Eles trabalham assim Escala. há anos. É escala, você não precisa trabalhar 6x1. Faça escala, que tudo vai dar certo. Então tem gente que fala, como vai tirar? E farmácia, não tem problema, faz escala 5x2. E tá resolvido o problema. Sim. Né? Enfim, é uma luta e vamos torcer para que dê certo e que a gente consiga realmente extinguir essa escala. Perfeito. Bom, eu acredito que é justo também. Porque- Eu também, né? Agora a gente vai entrar num assunto muito empolgante. Ai, meu Deus, vamos lá. E eu acho que você vai ter muito o que falar a respeito disso, Mariana. Eu falo pouco, né? Sobre os PJinhas, pejotização. Verdade. Vamos falar um pouco a respeito disso, quais são os desafios, vantagem para a empresa, vantagem para o empregado, né, que está na condição de PJ, ele já não é, na verdade, ele não é aquele empregado de CLT, né? Então eu gostaria que você desenvolvesse esse assunto, que eu acho que hoje está atingindo muitas pessoas. Eu cheguei a trabalhar com o PJ. Esse PJ que você fala é o famoso MEI? É o MEI famoso hoje? MEI. É o famoso É MEI. esse cara. É. Porque daí a empresa não vai recolher os encargos trabalhistas, né? Certo. Você é uma empresa prestando trabalho para uma outra empresa. É isso. Sim. É isso. Fala a respeito disso, Mariana. Vamos falar. A gente gosta pouco de falar. Bom, na área de TI isso é muito comum, Sim. né? Isso há anos é usado a contratação de empregados Eu trabalhei como na PJ. Stefanini como PJ, 3 anos. A gente não sabe quais foram as condições, eu não tô dizendo que é ilegal. Não, foi legal, eu gostei. É uma Não é nem questão de ser satisfatório para o empregado, mas legal no sentido legal da palavra. Legal. Dentro No das direito. Isso. No direito. No direito, né? Então, algumas empresas, de alguma forma, usa essa contratação de PJ, são os MEIs, como uma forma, achei que tivesse desligada, como uma forma de minimizar, fraudar a legislação trabalhista mesmo e minimizar os custos. É isso. Então, de contrato como PJ, você é um MEI, você vai prestar serviço pra mim e eu não vou te contratar como CLT, não vou te pagar nada do que você tem direito, e aí eu dobro o seu salário e todo mundo sai feliz e contente, né? Só que algumas situações não. Então, se o cara é um MEI, logo ele é uma empresa e ele tem que ser tratado como tal. Eu sempre falo nos vídeos o seguinte: você tem que ver se você cumpre 4 situações para saber se você está legalmente como um MEI ou se você é um empregado camuflado como MEI. Né? Então, Legal. onerosidade. Para ser empregado, você tem que cumprir essas 4. Me fugiu a palavra. Você tem que se enquadrar Requisitos. nesses 4 requisitos. Onerosidade. Você recebe salário? Tá, vamos lá, estamos caminhando. Tá. Pessoalidade. Você tem que prestar esse serviço pessoalmente? O André tem que ir pessoalmente ou trabalhar pessoalmente? Ou você pode mandar uma terceira pessoa no seu lugar? Porque uma empresa pode, né? Uma empresa poderia. Você pode ser um MEI e contratar uma pessoa para fazer o trabalho para você. Se você não pode, já temos o segundo requisito. Eu não podia. Eu tinha um chefe lá e era PJ.
Então, subordinação, que é o chefe. Como é que uma empresa tem chefe? Existe isso? Não existe. Uma empresa não tem chefe. A empresa tem autonomia. Ela pode prestar o serviço das 9 às 6? Pode. Porque é aquele horário que eu preciso da prestação do serviço da empresa. Mas ele não tem subordinação. É diferente de uma subordinação. De você ter um chefe, olha, que vai te falar como é que você vai executar, que vai te cobrar meta, vai te cobrar produção e etc. E habitualidade. Você não presta serviço eventualmente. Você tá ali de segunda a sexta, ou de segunda a terça, ou de segunda a sei lá o que for, do horário X ao horário Y, e bate cartão de ponto. Você é empregado, você não é uma empresa, você não é MEI. Entendi. Né? Então, realmente um dos motivos também de processo na Justiça do Trabalho são pessoas contratadas como MEI e que são verdadeiros empregados. Mas qual segmento, então, que o PJ é melhor utilizado? Na área de TI? Qual que é o melhor setor? Então, não existe um melhor setor, existe a realidade da prestação de serviço. Porque assim... Se eu vou te contratar como TI, por exemplo, olha, você vai fazer esse trabalho para mim, vai desenvolver um projeto, claro que você vai ter uma condução, como a empresa vai querer que você faça, etc. Mas você não tem subordinação, você não tem pessoalidade, você não tem... Pode até ter habitualidade, onerosidade vai ter, porque você vai receber uma contraprestação, mas assim, os 4 requisitos juntos, você é empregado. Não existe uma categoria, né? Agora, faz sentido eu contratar uma recepcionista como PJ? Nenhum sentido. Né? Mas então, para classificar, eu tenho que ter os 4 requisitos juntos. Para ser empregado, obrigatoriamente, você tem que ter esses 4 requisitos. Se eu só tiver 3, não classifica. Não classifica. Entendi. Não classifica. Claro que vai ficar do entendimento do juiz caracteriza, classificar esse requisito faltante. Entendi. Mas, assim, para ser um empregado propriamente dito, você tem que cumprir os 4 requisitos. Porque o quesito subordinação é muito difícil de você não vincular ele. Porque mesmo que seja um prestador seu, um MEI, você tá sempre passando uma orientação, não tem como não passar. E aquilo... ele vai provar que você deu uma ordem, porque não é exatamente uma ordem. Não, mas a orientação é diferente da subordinação. A subordinação é eu cobrar a meta, a ser que isso esteja no contrato do PJ. Olha, eu quero até o dia tal que você me entregue tal produto, tal, né, tal trabalho. É diferente. Eu cobrar o horário que você entra, eu cobrar o horário que você sai, você ter horário de almoço para cumprir. Então, a subordinação, ela vai além de uma instrução em si. Estou te contratando para você prestar serviço da minha empresa, logo eu vou te instruir como eu quero que faça. Mas horário eu não posso estipular? Eu não tenho uma CLA de atendimento? Eu posso falar, você tem que me atender em tanto tempo. Com certeza, é como eu falei, você pode estipular uma prestação de serviço das 9 às 6, porque minha empresa é das 9 às 6. Não tem problema. Agora, essa questão de cara bater ponto, não existe. Como é que eu vou pedir para uma empresa bater ponto, para minha empresa ter controle sobre ela? Sim. Né? Então você tem que pensar essa figura do MEI como uma empresa. Faz sentido? Ok, não faz sentido? Estamos caminhando então para uma caracterização de um contrato de CLT. Entendi. E talvez aí nesse caso é melhor fazer um intermitente. Em alguns casos, sim. Sim, dependendo como você deu esse exemplo da obra. Às vezes a obra demora 3 meses, 2 meses, é esporádico. Porque a gente tem que pensar no intermitente como um bico, né? Se o bico resolve seu problema, ótimo. Se não é o bico que resolve seu problema, é melhor contratar realmente como CLT. Porque tem muita empresa que você citou bem a palavra, bico. Tem muita empresa que contrata um MEI como um bico também. Não deixa de ser um bico, só que é de um outro formato. Mas é perigoso. Ele se garante só pela questão de você me manda uma nota. Você e faz uma nota. E você tem um contrato de tempo determinado, às vezes, como PJ. Vou te contratar, aí fica meio caracterizado que nem um intermitente. Exato. Vou te contratar por 180 dias. Mas às vezes, por questão de segurança jurídica, o intermitente acaba sendo melhor, pelo que eu entendi. Sim. Do que você fazer o PJ. Cada caso é um caso. Tem que analisar, né? Porque também o PJ é aquilo. O camarada vai poder mandar alguém no lugar dele? Sim. Tem cartão de ponto? Não tem cartão de ponto? Você vai querer controlar o horário? Mas, por exemplo, se você contrata um PJ, dependendo do segmento que você for colocar, e se você também colocar isso em contrato, é claro, independentemente se é ele ou outra pessoa, ele vai ter que mandar alguém. Se isso estiver em contrato. Não,
tudo bem, mas aí é um PJ propriamente dito, não tem problema. A questão é que não é que você não pode contratar um MEI, você pode contratar, qualquer empresa pode contratar um MEI. O que não pode é descaracterizar esse MEI e contratá-lo como um empregado mesmo, porque aí você vai levar pior, né? Esse empregado, se ele comprovar esses requisitos na Justiça do Trabalho, né, vai ser declarado nulo esse contrato de MEI, de PJ, e você vai ser condenado a pagar todas as verbas rescisórias e, né, salariais e rescisórias devidas. Então, é só seguir realmente o abecedário aí para não cair na pejotização, né, que é esse termo utilizado. Pejotização. Sim. Que é um termo novo, né? Eu não lembro desse termo. É que a gente sempre chamou de PJ. PJ. Esse eu não conhecia, viu? PJ. Uma instituição financeira que a gente trabalhou, a gente usava. Eu era PJ. Até para dar essa conotação de MEI, né? Porque você não é uma empresa. Você é um PJ. Mas é um PJ. PJ. Tá. Coisinha mais carinhosa. Agora vem uma pergunta mais voltado para aspecto que te envolve, de uma certa forma. O que você acha do profissional de direito atuando nas redes sociais? O que isso alavanca, principalmente por conhecimento? Algo que você está fazendo e com grande propriedade. Muitas pessoas que tinham dúvidas hoje já têm uma noção ou vai procurar um profissional in loco para poder tirar essas dúvidas. O que você acha do profissional de direito nas redes sociais? E quais são os melhores lugares dentro desse universo? Bom, eu acho que hoje a rede social é uma realidade, realidade que atingiu a classe dos advogados. Todos, né? Então, antes você encontrava, por exemplo, só dancinha no TikTok. E depois da pandemia, hoje a gente tem grandes empresas, temos o Tribunal Trabalhista no TikTok. Sério? Sim. Eu ainda achava que só o que tá engajando lá é dancinha. De maneira nenhuma. O TikTok evoluiu muito. O TikTok é o da vez. Como é que se fala? Da vez? É a bola da vez. É o TikTok. Né? Então no TikTok, por exemplo, você vai encontrar médico, você vai encontrar jornalista, grandes empresas, a maioria avassaladora de grandes empresas está no TikTok, grandes profissionais políticos, empresários, dancinhas. Então o TikTok é um universo de possibilidades, né? Eu, até um pouco antes da pandemia, eu falava, nossa, eu queria fazer alguma coisa voltada para a rede social, mas eu pensava, poxa vida, advogada, o que eu vou falar na rede social, né? A gente também tem que cumprir, obviamente, o provimento da Ordem dos Advogados do Brasil, né? E a gente tem até receio de bater de frente com essa situação. Eu pensava, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou falar? E tinha uma advogada no meu escritório que ela me apresentou uma advogada que fazia exatamente o que eu imaginava em fazer, mas eu nunca sabia, eu não conhecia, eu não seguia advogados nem no Instagram, nem no TikTok, nem nada. E aí eu vi essa advogada, eu falei, é isso. E ela tinha desenvoltura, ela falava e fazia vídeo, fazia post, ela misturava a vida pessoal com a vida profissional, que acabava humanizando mais o perfil dela, né? E eu falei, caramba, eu acho que é isso. E eu comecei a fazer mais post, né? Comecei a ficar mais atuante na rede social. E eu acabei usando o TikTok, que foi antes da monetização, que eu comecei no TikTok. Eu usava o TikTok para postar no Instagram. Meu foco não era o TikTok. O TikTok eu usava como ferramenta de vídeo. Vocês viram como eu sou linda no TikTok?
Por causa dos filtrinhos? Claro! É óbvio. Eu falei, caramba, eu sou linda no TikTok. É isso que eu busquei a minha vida inteira. Preciso usar essa rede Tem também uma pra pele melhorar de meu porcelana, dente perfeito, cabelo luminoso. Eu falei, é isso. Eu usava o TikTok para postar no meu Instagram. E aí teve um dia que eu fiz um vídeo do FGTS, sobre a revisão do FGTS. E aí eu comecei a receber notificação no meu telefone. Viralizou. Blum, 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 do TikTok. Eu falei, e eu não entrava no TikTok. Eu entrava, fazia vídeo e saía. Começou blim, 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 blim. Aí eu olhei e falei, eu tinha, sei lá, 200 seguidores, daqui a pouco 1.000. Daqui 10 minutos, 5.000. Daqui 20 minutos eu tava com 10.000. Quando eu acordei, eu tava com 60.000. Uau! E aí, Uau. por causa de um vídeo. Eu falei, caramba, isso é legal. Achei petróleo. Né? Falei, nossa, é isso, bacana. E dá um entusiasmo, né? Super, Você falou né? que 3 posts no mínimo por dia, maravilhoso. Hoje sim, aí eu comecei a realmente... Mas você tem um público cativo hoje, né? Então exige essa sua interação com eles, né? As redes sociais Eles acabam até te esperam, né? aprisionando de certa forma. Porque quanto mais você faz, mais eles querem que você faça. Essa é a parte que eu... Ruim. Que é um pouco Torturante. ruim. Claro que hoje eu falo para o Brasil inteiro, Sim. inclusive para grande parte de Portugal. E tem gente que me contata da Itália, de Portugal, E esse excesso que viu meu vídeo. Esse excesso de trabalho você vai cobrar de quem? Pois é. Maravilhoso. Eu tô o tempo monetizando inteiro. agora, né? Eu tô o tempo inteiro no celular. O tempo inteiro. E assim, às vezes dá É a sua grande ferramenta. É minha ferramenta de trabalho. Então é pelo celular. Eu trabalho, é pelo celular que eu contato clientes, que eu faço os vídeos, que eu publico. Então é muito E cansativo. os tribunais, como você fica? As juntas trabalhistas. Você tem tempo para fazer isso? Não tenho, porque eu uso o meu tempo ocioso, vamos supor, de poucos minutos para fazer o vídeo. Então, Entendi. tem gente que vai muito pela perfeição. Ai, a iluminação tem que estar perfeito, o áudio tem que estar perfeito, tem que estar com o cabelo perfeito, a maquiagem. Eu já não. Às vezes, então, eu tava aqui esperando, eu fiz 3 vídeos. Fez? Às vezes eu tô num trânsito parado, no passageiro, eu vou fazendo vídeo. Mas Fiz. você faz vídeo Olha do que seu bom. dia a dia ou você lembra de um tema do direito? Só sobre direito. Só sobre direito. E eu prego o gancho das próprias perguntas. Então, os meus vídeos têm muitas perguntas. Então, eu já vou respondendo as perguntas. Ou, às vezes, eu tenho Ou insight. uma inspiração, um insight. Eu tô, sei lá, tô em casa, de repente, eu falei, caramba, é isso. Eu vou fazer esse vídeo. E vou, E esses tudo. insights que você tem que falar? Eureka! Vai fazer. Normalmente eles viralizam? Então, às vezes... Ou aquele que você não tem pretensão nenhuma acontece? É isso. Ah. Viralizou um vídeo meu também, Você faz falou, pouco tempo. Você nem imaginava que poderia. Não teve preparação nenhuma. Foi um vídeo, assim, super... Eu nem tava com cabelo, maquiagem, nada, e viralizou. Deu 2 milhões de visualizações, né? Então, eu uso esse tempo para fazer os vídeos. E a importância da advocacia, antes, por exemplo, da pandemia, era uma realidade, né? Claro que meus clientes eram indica para o outro, que indica para o... Porque a diferença a gente publicava no jornal. Quando eu me formei, eu publicava nos jornais dos bairros. Meu nome, meu telefone e as áreas de atuação. Então você já tinha uma predisposição, né, junto às mídias. A diferença é que hoje ninguém vai abrir um jornal. As pessoas abrem o TikTok, abrem o Instagram, abrem o Facebook, abrem o LinkedIn. Então você tem que marcar a sua presença nas redes sociais. O LinkedIn você também explora bem essa rede? Não exploro muito o LinkedIn, mas eu estou no LinkedIn. E o YouTube, assim, tem alguns vídeos meus. Eu poderia explorar muito mais o YouTube. Mas No o que você Insta acha você do é Que é LinkedIn algo em que eu vou específico? começar a fazer também. O LinkedIn, o que você acha dele em específico? Eu já falei isso pro André já nos bastidores. Eu falei assim, André, essa rede tem um potencial incrível. Eu acho que tem um potencial ali que ninguém tá explorando ainda. Como deveria, assim. Tem. O LinkedIn é interessante, por exemplo, a advocacia é interessante. O que eu vou achar no LinkedIn, além de colegas que podem adquirir o meu guia prático, por exemplo? Sim. Pessoas que estão procurando pode emprego. precisar também, né? Pessoas que estão desempregadas, né? Empresas também. É um nicho.
ótimo o LinkedIn. Não atuo muito no LinkedIn, porque você acaba priorizando algumas redes. Mas você tem que marcar presença em absolutamente todas. Né? Quem garante que amanhã o TikTok não vai dar um pau? Acabou o TikTok. E tem aquela outra rede, a Kawaii, que eu nem sei se você tem vídeo lá. Tenho. No começo eu atuei bastante no Kawaii, também parei no Kawaii. Parei. Porque assim, eu faço vídeo, aí vai Facebook, Instagram, LinkedIn e TikTok. Não nessa ordem, mas é isso. Sim. Ainda tem o YouTube e tem o Kawaii. Eu acabei deixando o YouTube e o Kawaii um pouco de lado para priorizar o TikTok e o Instagram. Mas aí você tem que marcar presença em todas, tem que ter essa constância e tem que marcar a presença. Hoje eu faço 2, 3, 4, 5, 6 vídeos por dia. Sim. Então, quem é visto é lembrado, né? E estamos nas redes sociais, direito, médico, como eu falei aqui, político, tribunal e etc., para que todos tenham acesso ao conhecimento. E pelo que você falou, você não tem um backstage por trás de você. Você faz esses vídeos você mesmo. Os vídeos eu mesmo posto, porque eu não mando para edição. Eles não são editados. Entendi. Tem alguma coisa, às vezes eu faço um vídeo um pouco mais engraçadinho, que tem uma edição, e eu acabo fazendo edição no próprio TikTok. Porque a diferença do TikTok para o YouTube, gente, eu não domino as redes sociais, não é isso, mas eu tô contando sobre a minha vivência. O YouTube é uma coisa mais elaborada, né? Então você faz num estúdio, você faz uma iluminação bacana, tem microfone, você percebe que o público ele é mais exigente no YouTube. Sim. No TikTok ele é mais humanizado. Então as pessoas mostram o dia a dia, o advogado mostra o dia a dia, mostra ele andando no fórum. É como a pessoa te encontrasse e falasse, doutora, me passa uma informação a respeito. Ele aceita um modelo mais caseiro, podemos dizer assim. O YouTube vai mais pro profissional, né? E aí é por isso que eu acho que tomou essa proporção, humanizou muito as redes sociais, o TikTok. Então, o TikTok realmente virou uma ferramenta assim. Pra mim é o número 1 hoje, pra quem quer vender, pra quem quer prestar serviço. Eu acho que ele está... quem o TikTok é a menina da vez, né? O Insta até veio, né, com Reels, com outras ferramentas dentro dele pra ver, mas o TikTok é quase que insuperável nesse aspecto. E também tem a monetização que o Instagram no Brasil não monetiza, né? No Brasil não monetiza. Então todo mundo foi pro TikTok. Quem pegou lá atrás... Mas monetiza bem? Ou ainda tá inferior aos outros países, o TikTok? Porque o Brasil aqui parece que aqui aqui você sempre tem que receber menos. Né? Spotify aqui também ainda não... É o brasileiro, né? Não tá monetizando, pelo que eu entendi. Mas lá fora já é monetizado há muito tempo. Então, igual o Instagram. Sim. Né? Igual o Instagram. Eu não sei, eu não tenho muito parâmetro, né? Pra falar se o TikTok monetiza bem ou não, porque eu não tenho outra rede de monetização. Então é difícil fazer um comparativo, então, os seus vídeos né? monetizados é só os do TikTok? Só do TikTok. YouTube, não, porque eu não tenho uma atuação muito ativa no YouTube. Justamente porque eu falei, precisa de algo mais no YouTube, né? Você precisa de um microfone, iluminação, precisa de estar no estúdio, enfim, demanda muito mais, são vídeos muito mais longos no YouTube. Sim, são longos. Você vai parar pra assistir um podcast de 1 hora, 2 horas, 20 minutos. Se bem que o YouTube tem os shorts, né? Talvez você poderia pensar em atacar por ali. Tem, mas olha, assim, eu já tô ficando doida. Mas... Eu já tenho 300 mil pessoas para atender no TikTok. Quase 30 mil subindo, no Instagram. Né? 300 mil subindo, né? Esses números podem mudar facilmente. Facilmente. Você faz um vídeo, vai para 1 milhão, rapidinho. Então, e você começou na pandemia, no TikTok? Foi na pandemia. Foi na pandemia. Que eu falei, nossa, eu queria atuar alguma coisa, mas é como eu falei, eu comecei a fazer o TikTok para postar no Instagram. E não foi fazendo dancinha, né? Jamais. Faço umas brincadeiras às vezes, mas não de dancinha, pra não é? Pra deixar um negócio mais descontraído, né? Aquela tô no inferno, tô no céu, essas coisinhas eu faço, sim, mas o foco é... E aliás, ainda nessas brincadeiras, o foco é o direito do trabalho mesmo.
Entendi. Porque as pessoas vão lá para te ouvir falar sobre isso. E o assunto, é uma E o especialista. assunto é sério, né? Então exige uma certa seriedade, né? Ah, sim. Não E tem como. o nicho é muito grande, né? Totalmente. Todo mundo, pô. Todo mundo trabalha. Todo mundo Todo mundo trabalha. trabalha. Ou você é o empregado, ou você é o empregador. Mas você Exatamente. trabalha. Isso. Todo mundo é Ou trabalhador, você né? é um PJ. Ou um PJ. Ou um PJ. Verdade. É isso. Caramba. Tem uma pergunta aqui também que não quer se calar. Qual o futuro do direito trabalhista? O que a gente imagina? Na verdade, eu tinha colocado assim na minha pergunta. Quais são suas considerações finais sobre o futuro do direito trabalhista? Eu falei, eu vou pensar essa pergunta, deixar aqui para eu poder estar fazendo. Ela é bem abrangente, Bem né? abrangente. Porque a gente pode Porque pensar nós na falamos tecnologia. da IA, Exato. né? Exato. Eu acredito que o futuro passa pela IA. Agora, Sim. aonde vai dar... Você já usa? Eu uso Em alguns pequenos algumas coisas, mas eu uso Para mais. petições não, né? Não, o pior é que não. Não? Assim, com 20 anos de atuação, eu Você tenho faz- tudo. Faz de olhos. Eu tenho tudo, eu posso ser a IA de petição. né? Você pode criar um algoritmo, né? É. Algoritmo. Não, é assim, eu não uso pra petição, mas, por exemplo, pra post em rede social, às vezes eu uso. Caramba. Pra fazer um post na rede social. Às vezes você fala, eu tô com um post bacana pra falar disso. Coloco no chat GPT, dou uma mexida, claro, pra ficar com a minha cara. Personalizado, com- né? né? Então, às vezes eu uso, sim. Às vezes eu uso. você Eu acho faz uma isso? ferramenta incrível pra isso. Eu também acho. Isso aí tem várias, né? Hoje, antigamente, até a partir de novembro de 22 é o chat GPT, mas o chat GPT é mais para texto. Tem Exato. outras exato. Tem outras IAs. Sim. Muitas, muito Tem. interessantes. Eu não uso, né? Eu crio meus posts, às vezes eu uso pra escrita, mas assim, eu não uso nenhuma inteligência artificial pra criar animação, essas coisas, não uso. Existe Eu já para cheguei a isso, usar. existe IA para PowerPoint, existe Ah, IA Para tudo. para você fazer áudio de música. É tem, isso tem mesmo. Tudo que você quiser. Basta você saber usar. Usar. Eu não sei. Igual entendeu? Eu não qualquer, sei. até aquelas Eu sei o ferramentas básico, mais... eu abro o chat GPT, me conte sobre isso. Faço um post sobre horas Me dá extras. um resumo sobre tal coisa. Isso aí ele é muito bom para essas Tem- coisas. Exato. O chat GPT Exato. é para texto. Agora, realmente, eu queria ter muito mais entendimento, porque quanto mais você otimizar o seu tempo, melhor ainda. E isso Verdade. veio pra isso, né? Otimização do tempo. Esse é o futuro da advocacia. Sim. Verdade. Sim, é verdade. E o mundo, ele tá nessa tocada, né? Você precisa realmente cada vez mais Sim. ser mais rápido, porque tudo acontece muito rápido. Exato. Eu tenho a impressão que até o dia passa mais rápido. Exatamente. Tá. Sim, girando mais rápido. por causa da dinâmica. Tá? E te demanda, né? Te demanda. Eu vejo, você vê um assunto hoje de manhã. Você fala, caramba, eu gancho pra um post, pra um vídeo. Se você não fizer aquilo imediatamente, Você perdeu porque à tarde tem outro. 300 advogados já fizeram. Qual é a chance do cara te ouvir se ele já ouviu 3 falando sobre o mesmo assunto? Então, se torna até um pouco jornalístico o nosso trabalho, né? Verdade. Eu acho que total. Porque se você perder o gancho, você não é mais interessante. Sua informação defasou. Não tem Então eu mais vejo, às vezes eu tô de importância. pijama, eu vejo, me troco, passo uma maquiagem, jogo o cabelão e e falo. Porque senão, se eu perder o gancho, não é mais interessante aquela informação. Então você tem concorrentes também, podemos dizer, no seu segmento, assim. Tem outros advogados. Milhares de outros advogados, vários advogados ótimos, maravilhosos, que eu sigo, que eu me inspiro. Com certeza, a doutora Shimano, que é uma referência na rede social, uma referência de direito trabalhista na rede social. Eu a sigo, me inspiro. A Camila Macera também, que é uma também que é uma inspiração. Quais são suas referências? Eu ia fazer essa pergunta. Nas redes sociais tem alguns que eu sigo. Então a gente tá sempre se atualizando, pegando umas ideias e o tempo todo, né? A gente vai seguindo esses colegas que, na verdade, acabam não sendo mais concorrentes, acabam se tornando inspirações pra gente.
Entendi. Né? Então a Shimano, quando eu vi os vídeos dela, que eu não atuava muito no TikTok, eu falei, caramba, é isso. Isso já há uns 4 anos atrás, você viu os vídeos foi logo dela. depois da pandemia, né? Na pandemia eu comecei a atuar efetivamente nas redes sociais, mas no TikTok eu acho que eu peguei mais força de uns 2, 3 anos pra cá. E ela já atuava no TikTok? Ela já atuava no TikTok. Ela já atuava no Eu TikTok. acho que o início da pandemia foi a largada. Quem entrou ali... Foi a largada. Cara, Foi a largada. Porque aí começou, vai monetizar o TikTok, acabou. Se eram 10 mil, foi pra 1 milhão de pessoas indo pro TikTok pra conseguir uma monetização. Sim. Então, sorte de quem estava lá naquela época, né? Porque pavimentou a estrada, né? Então já conseguiu fazer isso bem antes do que agora, que tá todo mundo querendo entrar. Exatamente. Agora, a tua concorrência é infinitamente maior. Verdade. É isso. Puxa, de bola. foi rico pra chuchu, hein? Ixi, ainda tem assunto pra caramba aqui ainda. Agora eu queria ver, Mariana, assim... Eu acho que a gente poderia ficar umas 4 horas aqui, né? Nossa, falei muito, né? Maravilhoso, Eu Mariana. falo muito. Eu adoro. Antes de começar, eu falo, ai, Só quem pra você dar um ganchinho. toda vez. Ufa, a melhor Aí você fica assim, entrevistadora. né? Assim... Entrevistada. Depois a a dinâmica gente de vai- podcast funcionar, tem que ser isso. O Pergunta e entrevistador. responde. Porque Sim. se você Isso- for monossíllica e responder... Puxa, Posso Você- falar uma coisa? Se você não matou tivesse a gente. pergunta, eu ia perguntar e eu ia responder. Entendeu? Eu mesmo eu ia tocar o Porque podcast. você ia matar. Porque, por exemplo, imagina se eu te faço uma pergunta. Mas o que você acha do direito? O direito é legal. Você acabou. O que eu pergunto de novo? Você fica até entusiasmado em continuar. Não, deve ser difícil, né? Deve ser bem difícil pra vocês, que são os entrevistadores. Mas a gente nunca manter passou uma por isso. dinâmica. A gente Graças nunca a Deus, passou a por gente isso. não teve essa experiência. bom. Mas eu fico pensando, se tiver Primeiro, um dia, porque acabou. a gente traz pessoas que a gente sabe que tem pra... Que vai desenrolar. Vai desenrolar. E gente que a gente gosta também. E Porque, graças a Deus, por ser nosso programa, a gente tem essa liberdade de falar assim, sim. eu vou colocar aqui quem eu quero. Que eu quero ouvir, né? Eu Sim, não faz preciso sentido, fazer média com ninguém. Aqui tá quem a gente quer mesmo. Quem a gente viu que, E é assuntos bacana. empolgantes, E assuntos que bacanas. pode agregar, né? Fazer certeza. conexões. Agora, Isso é talvez importante. quando você se vende de certo ponto, eu vou me abrir, eu vou pagar pra alguém vir, ou não sei o quê, ou eu vou trazer alguém só porque ela é famosa. Aí talvez a gente perde a nossa essência. E aí a gente vai estar correndo o risco de encontrar uma pessoa que vai querer falar o que quer aí, e não é o nosso viés, não é o nosso perfil. Sim, Então a gente sim. corre esse risco também. Por isso que eu acho que a gente tem que manter o que a gente está construindo. Essa é a nossa tocada, esse é o nosso DNA e vamos nessa. Muito bom. pode fugir E esse lado, a contrapartida vindo dos entrevistados é maravilhosa. Sim. Até no primeiro contato. É muito bom. A pessoa quer falar. Verdade. Né? Eu acho isso muito Sem bacana. dúvida. É uma oportunidade, né? Porque o Aqui vídeo... não é uma inteligência limitada, nem um flow. É legal, um bate-papo, Mas o né? Justo Perfeito é um palco para você vir aqui e pôr o que você tá pensando. É um palco. É aqui é se legal. apresente, fique à vontade. Isso. Mas é bom, porque aí você também tem esse recurso, né? O podcast, o vídeo, o postzinho. Eu acho que tudo que Eu der acho pra... que durante um bom tempo a gente vai estar te municiando de vários cortes. A gente vai estar junto Eu, dessa com por um certeza, bom tempo. irei. Até te chamar, porque eu acho que não encerramos. Né? Eu acho que vai ter um segundo Eu acho que ainda tem episódio. bastante coisa pra Tem gente bastante falar. coisa. Assim. Inclusive, ficou algum ponto. Isso Você é importante. acha que não falamos e era importante a gente falar nesse primeiro momento aqui? Claro que depois a gente vai pensar ter um outro papo com você. Não, eu acho que a gente conseguiu, assim, Pincelar navegar. tudo. Eu acredito que sim. Que bom. Eu acredito que sim. Porque Deu 2 horinhas. 2 horas tranquilamente. Passa é isso. rapidinho, né? Passou rápido, passa, né? passa rápido. Passa depressa. A gente Cê- vai falando, vai conversando e vai. Nós estamos ainda em live? Meu celular acabou a bateria. Eu ia dizer tchau Quer dizer, pra eles. pois é, eu não vou conseguir nem ver o feedback da live. Puxa. Mas você vida. vai sem celular? Não, era vocês bom vão ter que, pelo amor de Deus, me carregar. arrumar um Temos carregador. que né? carregar isso Então, aí. vamos dar um jeito. Mas Temos que dar um suas jeito. 10 mensagens, minutinhos, pelo suas menos. mensagens, você acrescentar mais alguma coisa que você acha Não, eu só queria agradecer que bacana. imensamente. A gente que agradece. A gente que imensamente pelo convite. Eu espero que efetivamente seja proveitoso.
né? Sem dúvida. Já vai ser. foi. E fico, que bom. E eu fico totalmente à disposição realmente para um retorno. Ah, que maravilha. Adorei estar com vocês. Mas a gente mantém a conexão porque eu vou estar te municiando de vários cortes. Sim, que bom. Vão me colocando no collab, Tá bom. vão me marcando e eu também vou publicando nas minhas redes Eu tô sociais. pensando, Mariana, em a gente fazer o caminho inverso. Mandar pra você e você fazer o collab pra Fechou, nós. fechou. Pode ser. O que vocês preferirem. É Bom. isso então, meu amigo André. É isso. Quer falar da Lavic hoje? Não, você fala que você tem um script. Eu ainda não tenho o script da Lavic. Imagina. Eu acho que você tem mais propriedade pra falar. Imagina. Estamos aí do mesmo nível. E foi uma honra também receber a doutora aqui, né? Puxa, Certamente. foi um episódio Muito obrigada. maravilhoso, Mariana. Muito obrigada. Eu Foi um agradeço prazer de estar com coração. vocês. De Certamente. coração. Pessoal, Obrigada. Lavic Arquitetura novamente está patrocinando o nosso episódio, então vou pedir para vocês que estão precisando de projeto, reforma de casa, apartamento, entre em contato com eles. Acredito que o QR Code vai estar no vídeo aí, vocês podem estar escaneando e vai ter o contato deles, com certeza algo bom vem para vocês aí. E só tenho a agradecer a nossa convidada, que foi um Obrigada. prazer. Uma pessoa que a gente estava esperando já há muito tempo, muito bem aguardada aqui por nós. Que bom, E que foi bom. um prazer, foi uma honra ter esse bate-papo contigo aqui hoje. Muito obrigada, André. Obrigada. Obrigada Mariana, a vocês foi um pelo prazer, convite. querida. Tudo de Muito bom, viu? obrigada. Vamos pro próximo episódio aí em breve aí, uma segunda Com rodada certeza. de perguntas, Ficarei à disposição. né? Obrigado. Sim. É isso, meu irmão. É isso. Até o próximo. Força, até a Tudo de próxima. bom, viu? Galera, aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau.